Mas ele não foi péssimo no jogo. Eu trabalhei na partida, pô. Ele não foi péssimo. Ele errou aquele lance. Ah, mas o lance originou o gol de empate. Ok. Mas não vou dizer que ele foi péssimo, não jogou nada. Não. E por isso ganhou a posição. O Marcelo Cordeiro não tá rasgando nota de 100, pô. Ainda mais numa situação dessa. Pra mim hoje, ele acerta em escalar o Heitor, porque o Diogo Matheus, esse sim não tá jogando nada. Não tá jogando nada, o Diogo Matheus. Então, pra mim, ele acerta escalar o Heitor, dá mais uma oportunidade, né? Já deve ter conversado, falar, ó, cuidado com essas bolas, atravessando bola por dentro, entendeu? Não, mas o Heitor não foi pessimamente mal no jogo, não. Tá? E no restante, Batista, a volta do Bacelar é importante demais, o Leite dá uma sustentação melhor, que dá até para você liberar um pouco mais o Camacho para encostar lá nos homens da frente, né? Eu acho que a entrada do Rafael é de fundamental importância, estava na hora desse menino ganhar uma oportunidade, tá aí a oportunidade, e que fique claro pro torcedor bugrino, ele não é o salvador da pátria. O Rafael não é o salvador da pátria. Vai melhorar tecnicamente o sistema ofensivo? Vai, mas ele não é o salvador da pátria, hein? Fique muito claro. Sabe por quê? Porque às vezes o Guarani tem algum tropeço, alguma coisa no jogo, vão ficar apontando o dedo pro menino. Não é isso, não. Tá entrando para tentar resolver um problema crônico do Guarani na Série B, que é o sistema ofensivo. E eu também, junto com meus companheiros, eu não escalaria o Reinaldo, eu escalaria o Paraíso. Eu disse isso hoje no programa Os Donos da Bola. No mais, Batista, é torcer para que o Guarani continue na evolução que nós vimos lá na ressacada, que ele possa fazer um jogo sólido, defensivo, né? Um jogo com uma transição legal, e que o ataque, agora com o Rafael, melhore ainda mais e consiga vencer o jogo. Qualquer resultado que não seja a vitória do Guarani é ruim, não é ruim, é péssimo, porque o Guarani precisa somar pontos. Responde na lata. Na sua opinião, Dudu fez certo em voltar atrás e permanecer no Palmeiras, ou o atacante deveria ter encerrado o ciclo no Verdão após toda a repercussão do caso? Começo com você, CH. Deveria ter honrado a sua palavra e ter se transferido para o Cruzeiro. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o caso? Não honrou o fio do bigode, deveria ter honrado. E você, Gleger, qual a opinião sobre o tema? A mesma opinião dos meus companheiros. Eu sigo com você, Gleger. Vai. Mesmo com negociação avançada entre Felipe Coutinho e Vasco, outros times como Grêmio, Fluminense e Botafogo observam a situação do jogador e podem realizar propostas. Se você fosse o meio-campista, qual camisa você escolheria para defender, hein, Gleger? Botafogo. E você, CH? Com todo respeito, menos a do Vasco. E você, Tigrão, qual é a opinião sobre o tema? Ele tá muito rico, né? Acho que ele deveria ser grato ao Vasco. Agora, tecnicamente, o melhor time seria o Botafogo. Eu sigo com você, Tigrão. Na sua opinião, qual técnico faz o pior trabalho atualmente? Fernando Diniz no Fluminense ou Fábio Carille no Santos? Briga boa, mas o Fluminense não tá jogando absolutamente nada. E isso é muito dinâmico, pode mudar a qualquer momento. Dentro do contexto atual, pior o Fernando Diniz do que o Carille. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Fábio Carille, que se não ganhar o próximo jogo vai pra rua. E você, Gleger, opinião sobre o tema? O Fernando Diniz, com certeza. O Fluminense realmente está muito mal na competição e com todos os craques que ele tem ali, deveria estar melhor na tabela. Bom, CH e Gleger seguem, estão na jornada. E o Tigrão volta amanhã. Então, para você, Tigrão, uma ótima noite e até amanhã, Tigrão. Grande abraço, um bom trabalho a todos os companheiros. Um abraço para o doutor Wagner, o Vagninho das Vitalícias. Dentista, tem um consultório lindíssimo lá na Avenida Heitor Penteado, o doutor Wagner Santos. Nos ouve todos os dias.
Um abraço a ele, nos ouve de manhã, à tarde, à noite, onde a Bandeirantes fala. E para você, Batista, um grande abraço e aos nossos amigos ouvintes em geral também. E até amanhã, se Deus quiser. E uma informação, né, tá realmente mostrando isso. Gustavo França não joga mais pelo Guarani. Provavelmente deve sair na janela. Aliás, atendendo aqui o ouvinte, Carlos Matozinho. Quando abre a janela? 10 de julho. Abre 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. E ele teve problema também com o Toninho Cecílio na Portuguesa. Toninho Cecílio, que é o executivo de futebol do Guarani. Então, Gustavo França provavelmente deve estar arrumando as malas. E o Boles já está com imagem na cabine ou ainda não? Opa, sim! Apareceu aqui. Opa! E aí, Boles, está preparado aí para chegar e arrebentar? Sim, Batistão na área. Aliás, quem vai estar na área é Pintado, hein? Pintado que amanhã vai ser anunciado oficialmente. Conversei agora há pouco com o Pintado. Ele estará acompanhando o jogo com a diretoria do Guarani. Amanhã será oficializado como novo treinador do Bugre, Batistão. O rádio com imagem direto da cabine. Na sequência, vem aí. Grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes.
registrado. Com Bet Bola, Bet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Vamos juntos aqui, estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já já a bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É o Bugrão em campo, buscando a vitória, buscando sair da lanterna. Uma campanha muito ruim, o Guarani é o último colocado, apenas uma vitória, 8 derrotas. Vem de resultado negativo diante do Avaí na última rodada. Encara o Ituano, que também, um time que faz uma campanha muito ruim, é o 19º colocado. Tem neste momento 6 pontos, o Guarani tem 4, ou seja, é um duelo de desesperados. 7 da noite, a bola rola aqui na Bandeirantes, vamos estar juntos no FM em 85.7, faz estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Noite de terça-feira gostosa, dia 18 de junho. E já 7 da noite, a bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Guarani e Ituano. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo em nome de Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ica Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, o timaço de Carlos Batista entra em campo para levar a emoção do futebol para você. Afinal de contas, nada substitui a emoção do futebol no rádio. Guarani e Ituano, as últimas informações do Bugrão antes da bola começar a rolar aqui na Tapa Bugrina, no Brincão de Ouro da Princesa. Alô, alô, Vladimir Catarino. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Bolis. Boa noite para você. Uma ótima noite pro amigo ligado na Bandeirantes. A Cas Felliger mandando um forte abraço para você, Bolis. Assessor de imprensa do Ituano. Guarani vem em busca da reabilitação. Parece manchete repetida, mas é a realidade, né? O time vem de uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro. São 8 derrotas nas 10 partidas feitas até aqui. Recuperação é a palavra de ordem para tirar o time da lanterna da Série B. Mais uma vez com problemas, Marcelo Cordeiro, que pela última vez de forma interina dirige o time, afinal Pintado assume o comando a partir de amanhã, tem desfalques, manda a campo a grande novidade, Rafael Freitas, garoto da base no ataque, ao lado de Reinaldo e Caio Dantas. Vitória, o único resultado que interessa ao Bugre daqui a pouco contra o Ituano. E vitória faz com que o Guarani permaneça na zona do rebaixamento, mas tira o Guarani da lanterna e coloca exatamente o Ituano. A diferença entre os times nesse momento é de 2 pontos. E quais são as últimas informações do Galo de Itu, que tem a pior defesa desta Série B, Vladimir? Exato, também está numa crise, né? São 3 derrotas seguidas, 8 derrotas na competição, o time tem 6 pontos. Como você disse, tem a pior defesa do campeonato, sofreu 9 gols nos últimos 2 jogos. E até por isso o técnico Alberto Valentim tenta melhorar, tenta mudar o time. São 2 alterações forçadas. O lateral direito Léo Duarte e o zagueiro Valber estão suspensos com 3 cartões amarelos. Léo Oliveira é a opção para lateral, enquanto o Marcel vem para a zaga. O Ituano vem desesperado a Campinas. Tá aí Vladimir Catarino, repórter da Bandeirantes, com as últimas informações de Guarani e Ituano. Já a bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B neste início de noite em Campinas. Para você ligado no FM em 85.7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, além dos aplicativos. Comentaristas
horas do jogo, definidos e escalados. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boris. Um grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. A expectativa é sempre que o Guarani vença o jogo. Agora vai conseguir? Dois times desesperados, Guarani desfalcado, modificar com boas surpresas na escalação de começo e com algumas surpresas que eu não gostei. De qualquer maneira, se repetir a atitude, disciplina que teve em alguns momentos contra o Avaí, aumentam as chances do Guarani no jogo, Bolis. Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro e a sua expectativa. Um grande abraço. Boa noite, Kleger. Boa noite, Bolis. Grande abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, né? Os torcedores do Guarani. O jogo é difícil, duríssimo, né? Eu acho que diante da escalação aí, o único que eu colocaria nesse time era o Paraíso na vaga do Reinaldo, mas o Cordeiro mostrou lá na última rodada, na última partida contra o Avaí, mesmo com a derrota, um Guarani em evolução. Então a minha expectativa é essa, de que o Guarani, nas mãos do Cordeiro, continue evoluindo e para que ele possa conquistar um bom resultado. Seja ele como for esse jogo, qual for a estratégia, escalação, o Guarani precisa ganhar o jogo. Hoje é aquele dia, meu amigo, que vale de tudo. E a vitória é de suma importância. É um confronto direto. E eu estou torcendo para que o Guarani faça um grande jogo, que o Guarani continue nessa evolução e que possa, de vez, encontrar o caminho das vitórias. O destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande abraço. Boa noite, Edu. Um grande abraço. Boa noite, Boris. Boa noite aos demais integrantes da equipe. Um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, mais 2 jogos hoje na Série B. Ontem, na abertura, o Operário ganhou fora de casa. Está na vice-liderança. Na Eurocopa, Portugal de virada vence. Eu venho já no Indica a Bola. Trabalhos técnicos, Gil Kleber no comando, Gabriel Pereira, Ribeiro, né? É Gabriel Ribeiro, pelo amor de Deus, esse é o Edu, mais uma vez, hein? O meu anjo da guarda, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e no brinco esbaforido, Gilberto Sufi, eu venho já. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Então ontem, Chapecoense 0, Operário 1, gol de Marco Antônio, 26 segundo tempo, 4ª vitória seguida do Operário. O Operário é vice-líder com 21, América comanda 21 também, mas no saldo da América, hoje teremos além de Guarani e Ituano, só 21 horas, Novo Horizontino e Amazonas e 21h30. Lá na Curuzu, o Paysandu do Hélio dos Anjos contra o CRB do Daniel Paulista. Bem, amanhã, o Santos, que vem de 4 derrotas, pega o Goiás às 19 na Vila. 9 da noite amanhã, Botafogo e Ponte em Ribeirão Preto. Quem transmite aqui é Roger Williams. Ainda na quarta-feira, amanhã, 21h30, Curitiba e América Mineiro. 21h30, ao louco, outro 21h30 amanhã, Brusque e Avaí. Na quinta-feira, 19 horas, no Oba Vila em Mirassol. E 21h30 da quinta no Castelão, Ceará e Esporte. Olha, o Brasileirão volta amanhã, quarta-feira, Botafogo do Rio e Atlético. Tem São Paulo e Cuiabá, 20 horas, Morumbi. Zubeldia, hein? O treneiro Zubeldia do São Paulo invicto a 12 jogos. O Corinthians pega o Inter lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, amanhã, 21h30. E na quinta-feira, Palmeiras e Bragantino. Verdão impossível ontem. Vou te falar, hein? Meteu 4 no Atlético Mineiro na Arena MRV. É isso aí. Olha, na Eurocopa tivemos Turquia 3, Geórgia 1 e hoje de virada Portugal 2, República Tcheca 1. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Família Diani em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Família Diani, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087.
O Iga Atacado está chegando com uma novidade para você, morador de Campinas. Em breve, uma nova loja no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando para a nova loja. São mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Aproveite a chance única de conquistar seu Volks 0 km com as promoções que a germânica Volkswagen preparou pra você. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E Polo Highline com bônus de até 9.000, taxa zero e saldo em 12 vezes. Visite a loja mais próxima para aproveitar essas e outras ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Jogo de alicates Forte G, R$ 59,90. Furadeira de bancada Forte G, R$ 449,90. Promoções até 22 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do Mecânico. Visite na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico. Lugar de quem faz. Leandro Bolle. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já já a bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o Bugrão tentando uma vitória, seria só a 4ª vitória nesta temporada de 2024. Mais uma vitória que fará com que o Guarani deixe a lanterna e dê de bandeja exatamente para o Ituano, que nesse momento é o 10º colocado. Vamos escalar os times aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de Ouro, que recebe mais uma vez o Bugre em busca da reabilitação. Time entra em campo daqui a pouco, escalado pelo técnico, hoje ainda o interino Marcelo Cordeiro, com Vladimir, é o goleiro 89. Na lateral direita, Heitor tem a 2. A dupla de zaga tem Douglas Bacelar 23,
Léo Santos 3 e Vinícius Cauê 27. Meio campo com Anderson Leite 5, Camacho 14, Bruno Oliveira 40. E no ataque o garoto Rafael Freitas 26, Reinaldo 20, Caio Dantas 99. Repetido o time do Guarani, de Vladimir, Heitor, Douglas Bacelar, Léo Santos e Vinícius Cauê, Anderson Leite, Camacho, Bruno Oliveira, Rafael Freitas, Reinaldo e Caio Dantas. No banco, à disposição para 5 alterações que serão feitas pelo Marcelo Cordeiro: Douglas Borges, 31, Rayan, camisa 4, Kaique, meia dúzia, Lucas Paraíso, 7, Luan Dias, 10, Lucas Adel, 12, Diogo Matheus, 13, Pedro Henrique, 15, Lucas Araújo, 21, Vitinho, 25, Vinícius Iuge, 32 e Renier com a 43. Forte, valente, audaz. O Ituano passou sufoco no ano passado na Série B, rebaixado no Campeonato Paulista e agora está na zona do rebaixamento nesta temporada. Vem a campo em busca da reabilitação com Jefferson Paulino, é o goleiro 12. 2 para Léo Oliveira, 3 Claudinho, 4 Marcel, meia dúzia Vinícius Pós, 5 para Rodrigo, 8 Miqueias, 10 Ian Rolim, 11 José Aldo, 7 Vinícius Paiva, 9 Tony Anderson. Alberto Valentim é o treinador. Está com Jefferson Paulino no gol, Léo Oliveira, Claudinho, Marcel, Vinícius Pós, Rodrigo, Miqueias, Ian Rolim, José Aldo, Vinícius Paiva e Tony Anderson. No banco, 1 para o Wesley, 13 Aloísio, 14 Vitão, 15 Gabriel Falcão, 16 Cauã Richard, 17 Bruno Xavier, 18 Marlon, 19 Salatiel, 20 Persson, 21 Bruno Alves, 22 Eduardo e 23 Leozinho. Arbitragem do jogo. O árbitro vem de Minas, é o Felipe Fernandes de Lima. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Celso Luiz da Silva. Bandeira 2, o Ricardo Júnior de Souza. O quarto árbitro é o paulista, Thiago Luiz Scarascati. No VAR, o catarinense Rafael Traci. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores do Guarani, amigos da Bandeirantes, o Guarani vai enfrentar a pior defesa do campeonato. Não que a do Guarani não seja, né, não esteja em maus lençóis, né? Tomou 17, só que o Ituano tomou 22 gols em 10 partidas. Então, isso significa o que na prática? Que o Guarani provavelmente vai fazer gol no Ituano. Todo mundo marcou mais do que um gol, na média, no Ituano nesse campeonato, não é? E o Guarani tem uma vantagem para esse jogo: a volta da sua dupla teoricamente melhor de zagueiros. Então, são 2 aspectos que vale o destaque antes da bola rolar. O meio-campo é praticamente mantido, de 3 peças, 2 são novamente repetidas, só com o Camacho entrando no lugar do Bueno. Na frente, a novidade do Bueno, aliás, do Rafael, não é? Tem Reinaldo e Caio Dantas. O Guarani tem que ter disciplina, ele não pode errar como errou na partida contra o Avaí. Fez até ofensivamente um jogo organizado, de boa qualidade, em alguns momentos do jogo, mas errou demais. E esses erros custaram a vitória para o Guarani, ou pelo menos um empate. Isso não pode voltar a acontecer, não pode ser repetido. Erros de saída de bola, erros demasiados em quantidade de passes. O time tem que ter minimamente organização. Na partida contra o Avaí, eu até achei o time diferente no aspecto emocional, controlado, não é? Foi buscar resultado, eu vi o Guarani colocando a bola no chão,
E cá entre nós, todo mundo sabe, acho que todo mundo concorda, que a dificuldade de jogar com o Avaí na ressacada é muito grande. Tanto é que o Avaí está entre os melhores deste campeonato da Série B. Vamos ver como é que vai ser o comportamento. A parte emocional é muito importante, porque o jogo vai ser muito nervoso. Os dois times precisam desesperadamente da vitória. E eu espero que com organização, com intensidade, que o Guarani nas mãos do Cordeiro faça mais uma partida razoável, boa. Mas essa partida, Gleger Zorzin, o Guarani tem o dever de vencer a partida para poder, pelo menos, dar uma respirada no campeonato, Gleger. E seja do jeito que for, né, CH? Do jeito que for. Independente da escalação, da estratégia. Acho que o Guarani hoje precisa encontrar uma forma, um jeito de vencer o jogo. Está jogando no seu campo, está jogando ao lado do seu torcedor, mesmo a gente já percebe que tem alguns protestos, isso é absolutamente normal, mas o Guarani precisa estar focado para ganhar o jogo. E eu espero ver aquela mesma evolução que nós vimos lá na última partida, mesmo o Guarani perdendo o jogo. Para mim, fez o melhor jogo da Série B, né? Em evolução, em transição, em defensivamente falando. Teve um erro individual, teve uma marcação de um pênalti inexistente, e aí o Guarani foi prejudicado. Então que ele possa levar aquela mesma atmosfera, né? Aquele mesmo empenho, concentração, organização, a parte emocional, para que ele possa vencer o jogo. O Guarani precisa ganhar o jogo. O Ituano também precisa da vitória. Não, o Guarani está jogando em casa. Está jogando em casa o Guarani e precisa do resultado positivo. O Guarani precisa sair desses 4 pontos rapidamente. Precisa encontrar o caminho das vitórias. E está aí a oportunidade. Está enfrentando um time que está com dificuldade na competição e está jogando em casa. Então olha aí o tamanho da responsabilidade desses atletas. Mas, em falando da escalação, eu gosto da presença do Rafael. Demorou para que ele aparecesse entre os titulares e está aí recebendo a oportunidade. Mas eu vou repetir o que eu disse agora no pré-jogo. Não dá para jogar toda... Ele não é o salvador da pátria. Ele não dá para jogar toda a responsabilidade em cima do Rafael. Que Deus abençoe o Guarani, que Deus abençoe o Marcelo Cordeiro, que é um baita de um cara, um bom treinador, e que o Guarani vença o jogo hoje. Leandro Borges. Bora lá então pro jogo, Gleger Zorzin e o CH, os comentaristas daqui da Rádio Bandeirantes. Pontualmente 19 horas, o horário oficial de Brasília, e o quinto sinal confirma para você quando apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Você já sabe, com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, do FM em 85.7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, e hoje tem a galera do Bugrão, na expectativa de voltar a vencer. Vai pra cima, Bugrão, vai pra cima, Bugrão. Saiu Douglas Bacelar, tá uma entregada, acaba recuando mal. É o Guarani em casa, na sua tapa, e na sua tapa, na sua casa, quem manda é você, Bugrão. Guarani, Ituano, bola rolando. Alguém faltou no ensaio. Inclusive o Douglas Bacelar, que recuou mal pro goleiro Vladimir e cedeu o escanteio de graça pro Ituano, hein, Vladimir? No começo do jogo, né? O pessoal tá frio ainda, mal o recuo, escanteio, primeiro do jogo pro Ituano, Boris. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Ituano aqui na ponta. É o Tony Anderson quem vem pra bola. Levantou pra boca de gol de cabeça, espalma Vladimir. Olha a sobra pro Ituano, é gol! Mas não valeu, bandeirinha marcou impedimento do Marcel. O Vladimir fez uma defesa espetacular no desvio de cabeça, me parece que foi do Claudinho. Marcel estava por ali também. E aí no rebote, na sequência do lance, a bola bateu, rebateu e entrou. E o bandeirinha marcou impedimento. Claro que o lance vai ser revisado com menos de 2 minutos. O Guarani leva um susto, Vladimir Catarino. Foi no segundo lance a marcação do impedimento, já confirmado pelo VAR, Boris. Rapaz, o CH, um festival de atrapalhadas, hein? Primeiro do Douglas, que recuou mal, e depois o zagueiro ali do Ituano subiu sozinho. O Vladimir espalmou e fez uma defesaça. Depois a bola entrou, mas o bandeirinha imediatamente marcou impedimento. Que coisa, hein, CH? Vacilar. O Vladimir pegou. Já o Gleger vai conceituar a defesa. Aqui vem para o time do Guarani, tentativa de cruzamento, a bola bate em cima do Marcel. Zagueirão do time do Ituano, que pela ficha aqui do gol, já levou 2 cartões vermelhos.
Jogador mais indisciplinado nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ele quem tirou mal. Bruno Oliveira tentou recuperar, mas houve a falta. Falta do Caio Dantas, pra cima do camisa 8, Miquegas. O jogo tá parado, é falta pro time do Ituano bater. Guarani com a camisa verde, o calção branco e a meia verde. O Ituano, uniforme rubro-negro, tradicional do Galo de Itu, nas cores vermelha, preta, calção preto e a meia também nas cores vermelha e preta. O Guarani neste primeiro tempo, atacando pro gol do placar eletrônico. E aí, Gleger, o Vladimir já foi obrigado a trabalhar no comecinho do jogo, Zorzinho. E grande defesa, né? Grande defesa. Hoje eu tô mais maleável, viu, Boles? Hoje eu vou dar 8,27. Quer dizer que neste conceito, dentro desse conceito, é defesaça, né, Glega? É, exatamente, defesaça. Aliás, foi uma defesaça, né? Então vou repetir para o Edu Pinheiro anotar lá, 8,27. É isso aí. Tava valendo, né? Tava já valendo. Não, quando ele defendeu, tava valendo. Tava não valeu o rebote. Se a bola entra na cabeçada, era gol. Era gol. No rebote, ele estava impedido. Exatamente. Eu só fiquei na dúvida, o lance foi muito rápido, que quem desviou, se foi o Claudinho ou foi um outro jogador. Mas foi uma cobrança de escanteio do Tony Anderson aqui na canhota. Bola pro time do Guarani, para Sérgio contra trás, o Vinícius Cauê recua mal. Outro recuo mal feito, Guarani nervosão no jogo. Igualzinho, né? Só mudou o lado. Um escanteio de graça pro Ituano, Vlad. A gente tem falado há muito tempo dessa instabilidade emocional do Guarani. Tem se refletido também. Erros muito bobos, né? Outro escanteio agora na direita. De novo o Ituano e Ian Rolim cobra. Foi o Vinícius Cauê quem recuou mal. Escanteio na direita para o time do Ituano. Vem para a cobrança o Ian Rolim. Pé direito, a bola levantou para o gol. Vem o desvio de cabeça. A bola passa de meia extremidade. A outra rasga, tira de qualquer maneira, Heitor. Tira parcialmente, devolve a bola ali na entrada da grande área. O time do Ituano corta Camacho. O Bruno Oliveira tentou colocar no chão, não conseguiu. Insistiu, brigou com o Vinícius Pós. Foi atrás da bola o Bruno Oliveira e evitou a saída da bola pela linha lateral. E o torcedor, evidentemente, gostou da garra do jogador bugrino. O Guarani tenta a saída, uma saída complicada. Camacho consegue o passe para Bruno Oliveira. O Guarani tenta a primeira saída para o grupo de ataque. Bruno Oliveira recolheu, dominou, rabiscou e sofreu a falta. Cometida pelo José Aldo. O jogo está parado, é falta para o Guarani. Falta já cobrada pelo Heitor. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. É o Guarani em campo diante do Ituano. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Chegamos a quase 5 minutos neste primeiro tempo. Domínio Bugrão. Vinícius Cauê lá para a canhota. Fez o passe, tentou em profundidade para o garoto Rafael Freitas. Corta a defesa do time do Ituano para sair jogando com o Léo Oliveira. Tentativa de tabela e a tabela saiu. Vem para o Galo de Itu. Léo Oliveira recolheu, dominou, parou, prendeu, soltou para Miquegas. Tentou a finta, caiu. O árbitro mineiro mandou seguir. A sequência foi para dividir o zagueiro bugrino. Ele marcou a saída de bola lateral para o Ituano. Estou reclamando de falta ali na sequência do lance. O jogador do Ituano, camisa 2, Léo Oliveira, está marcado lateral para o Ituano bater. E o Ica Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande seu currículo para o e-mail seleção ou selecal, tudo junto, sem acento, @ica.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis. Temperatura agradabilíssima aqui em Campinas, apesar de estarmos pertinho do inverno. No dia 20 começa o inverno, que promete ser muito quente, mas está uma temperatura agradabilíssima aqui em Campinas. É aquela velha história, o outono, né? Finalzinho do outono. Durante o dia, muito calor, e à noite dá uma esfriada. Mas pelo menos nesse momento a temperatura está gostosa. Diga, CH. Fala que eu te escuto. Destacou, mas eu quero ressaltar, né? O Guarani começa o jogo muito nervoso, hein? E numa rotação abaixo do Ituano. Ituano em alta velocidade, intensidade, marcando saída de bola do Guarani. Olhando para a sua direita, para a sua esquerda, atrás dificilmente ele estará, porque é onde está posicionada a torcida do Ituano. Você com um olhar periférico, o Vladimir Catarino. O Pintado está na área? Olha, eu ainda não ouvi, mas provavelmente sim, né? Está acompanhando ele que vai assumir esse comando do Guarani após essa partida. Bora. Aqui vem bola para o grande ataque, o Guarani. Bom lançamento do Vinícius Cauê para Reinaldo. Ele bate no peito, coloca no terreno, vem para o Bugrão, passou, Heitor pela direita, prepara o cruzamento, levantou, cruzou na segunda trave, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, de uma fatiada na bola, o Heitor tentava o Caio Dantas, a bola passou, foi embora pela linha de fundo. E começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 7 minutos do primeiro tempo. 11ª rodada da Série B aqui no Brincão de Ouro da Princesa. Guarani Ituano 0-0. Edu Pinheiro. 21 horas em Novo Horizonte. Daqui a pouco Novo Horizontino e Amazonas.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então, para você que está no YouTube, deixe o seu like. Estamos com imagens aqui da cabine da Rádio Bandeirantes. Está vendo o Boles aí, ó? Tá me vendo? Beleza. Deixa lá o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Rumo aos 40 mil inscritos. Lançamento para Rafael Freitas, muito forte. O garoto de 18 anos, que em agosto vai completar 19. Primeira dele como titular no profissional. Tá buscando o primeiro gol. Jogou no Sub-20, né, Vlad? Última rodada da primeira fase, na última rodada da primeira fase, como eu disse, do Campeonato Paulista Sub-20, meteu um gol contra o Metropolitanos. O Guarani se classificou para a segunda fase. Agora está no grupo com o Ibrachina. É um time que busca revelar atletas com sede na capital paulista. O 15 de Piracicaba e o Botafogo. A estreia do Guarani vai ser contra o Ibrachina. Nesta segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20, o Rafael Freitas hoje no time titular. Tentativa de passe no comando, corta lá atrás, Claudinho para o time do Ituano. A bola vai voltar no meio, Bruno Oliveira vai brigar, não atacou a bola, Bruno Oliveira. E a zaga tirou, ela volta para o Douglas Bacelar. Faz o parte curtinho para Léo Santos, ajeita o primeiro Guarani, todinho no campo de ataque, tá 0-0. Vinícius Cauê para o Rafael, ele domina, ajeita, puxa a bola, sai da ponta, vem para o meio, trava e Rolim, toca na bola também, a bola voltou para Tony Anderson. Brigou, chegou, Camacho recuperou, briga Rafael Freitas. Lance brigado, a bola volta para Léo Santos, que aí isolou. Não quero saber de judiar a bola, não. Vou dar um bico na bola para acabar com a festa. E deu. Leandro. A bola acabou saindo, não saiu pela linha de fundo, não saiu pela linha lateral. E aí o Guarani vai dar aquela pressionada. Fala aí, Gleger, fala que eu te escuto. Não, rapidamente, vocês estavam falando aí do Rafael, né? O Rafael vem num posicionamento diferente, né? Daquele que a gente é acostumado a vê-lo. Normalmente ele joga lá pelo lado direito. Hoje ele está posicionado aqui pelo lado esquerdo. E a hora que o Guarani perde a bola, perceba aí da cabine que ele vai fechar sempre por dentro. Então ele é um atacante com uma variação de meio campista ali para fechar essa entrada de bola do Ituano. E se você me permite, posso fazer uma pergunta para o Catarino? Claro, assim que o Ituano atacar, vem embora o time do Ituano para o de ataque com o Léo Oliveira, recolhe, domina, chegou o Rafael Freitas, trombou, dividiu e ganhou. Recupera por time do Guarani, ele solta por dentro para Camacho, que volta a bola para Léo Santos. Pode ser agora, ô Gleger. Ô Vladimir. Oi. Esse José Aldo é aquele ou não? Aquele. Bate forte, hein? É aquele? Não deu certo no Simples, veio programado. Entendi. É o José Aldo do Ituano. Aliás, alô, Ituano. Amantes do drone. Não é muito comum, não. É, porque eu vou dizer o seguinte: aqui nós temos a visão, a parte de cima da cabine. E os dois estádios de Campinas, os tradicionais Brinco de Ouro da Princesa e Moisés Lucarelli, com as torres de iluminação acionadas, né? O Guarani está jogando aqui, não sei se a ponta está treinando ou algo desse tipo, mas as torres de iluminação do Moisés Lucarelli também estão ligadas. E aí tem o pessoal do drone, os simpatizantes, fica aquela foto bonita, né? Os estádios são próximos. Vale a dica, tá certo, Vladimir? Tá certo. Alô, amantes do drone, essa é a oportunidade, não percam, hein? O PK gosta do drone, Vladimir? Gosta, bastante. Sicredi, então. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta do Sicredi. 10 minutos do primeiro tempo, 0-0. Com exceção daquele lance de perigo do Ituano, nada mais ocorreu no jogo. O Ituano, que aliás, apesar de ter essa campanha muito ruim, com apenas 6 pontos, só não tem uma campanha pior do que a do próprio Guarani, ainda não empatou na Série B. 2 vitórias e 8 derrotas. Ituano, Sport e Santos ainda não empataram na Bezona. Olha o Guarani chegando no lançamento. Rafael Freitas está na área, bateu cruzado, Paulino! Junto à trave direita, Jefferson Paulino salva o Ituano e evita o gol do Rafael Freitas, Vladimir. Bem demais o Jefferson Paulino no lance, porque todos aguardavam o cruzamento para o Caio Dantas na pequena área. Rafael Freitas chutou direto, buscou o canto ali da trave direita. Lá estava o Jefferson Paulino para fazer a defesa. E só um detalhe, que quando o locutor do estádio, que é o nosso amigo Washington Melo, companheiro de imprensa, agora está trabalhando aqui na locução do estádio. Olha o Guarani chegando, Caio Dantas recolheu, dominou, tá na área, setor esquerdo, procura alguém na entrada da grande área, voltou para Rafael Freitas, pé direito a bola, tentou cruzamento, a bola foi desviada e saiu pela linha lateral. Quase foi para o escanteio, mas saiu pela linha lateral. Quando o Melo anunciou a escalação do Guarani, o nome que a galera aplaudiu foi do Rafael Freitas. Os outros jogadores, a galera não vaiou, mas também não aplaudiu. Tem mais um lateral, o time do Guarani para bater. Vinícius Cauê vem para a bola. Hoje ganhando uma oportunidade no time titular do Bugrão. Lá pela canhota, pertinho das bandeiras, que hoje não estão tremulando porque não está ventando. Rafael Freitas protege bem, voltou para o Cauê. Peca em outra bola, levantou Paulino, deu um tapa na bola no rebote. Bruno Oliveira dominou, vai marcar, bateu em cima do José Aldo. Rebote fica para o Guarani, entrada na grande área, o toque de cabeça do Anderson Leite. Rasga Marcel de qualquer maneira.
A bola ficou ali, ó, dentro da grande área, quase o Bogrão. E o chute do Bruno Oliveira tinha endereço, viu, Vlad? Se o José Aldo não se joga na frente da bola, não sei não, hein? Tinha sim, porque ele bate com qualidade, né? Foi bem o Zé Aldo, vem de novo o Guarani. Dá uma animada na galera bugrina, domina o Léo Santos por dentro, recolhe, domina, soltou na ponta para Vinícius Cauê, procura alguém na entrada da grande área, ninguém se apresenta, ele volta a bola para Camacho, Camacho recolheu, dominou, tentou, tabela com o Rafael Freitas, devolveu mal pro Camacho. Chega para fazer o corte, Léo Oliveira, foi seguro, tentou segurar o Camacho. O árbitro mineiro viu falta, o jogo tá parado. E aí, CH? Guarani dá uma melhoradinha no jogo, mas tá 0-0 aqui no Brinco. O jogo é difícil, mas o Guarani acalmou, né? Esse lado esquerdo aqui tá funcionando bem. Depois do início de muitos passes errados do Vinícius, agora parece que deu uma assentada. O jogo tá muito equilibrado, mas o Guarani melhorou. Nosso querido companheiro aqui, o Vinícius Zabarca, me informa da TV Band que o Rafael Freitas é a segunda vez dele como titular, né? A primeira foi no ano passado em um jogo do Paulistão contra o Mirassol. Valeu, Vinícius Zabarca, um grande abraço para você, mas neste ano de 2024, a primeira dele como titular. Tá fazendo boas jogadas. Já teve uma chance que o Jefferson Paulino pegou. Aliás, ficamos devendo e aqui a gente não deve nada. O Gleger conceituando a defesa do Paulino, que hoje completa 92 jogos com a camisa do Ituano, Zorzinho. Merece conceituar ou não? Merece, né? Merece. Mas em cima dele, né? O Rafael tava sem ângulo ali. Dá pra dar um 5,78. 5? Isso porque o critério, como é que é? O critério tá mais maleável? Não, mas o Guarani, né? Porque o Guarani precisa ganhar. Entendi, mas o Paulino é um cara que eu admiro muito. Faz um bom trabalho no Ituano. Foi em cima do cara, né, velho? O CH ficou parado. Deu pra perceber que você admira bastante o trabalho dele. Demais. Mas se desse mais uma forçadinha, ele metia um 2. Não. Sai jogando o time do Guarani com o Anderson Leite, placar de 0-0. O Guarani tá jogando hoje, depois no sábado vai até o Rei Pelé em Maceió pegar o CRB e depois é o Derby 207. Olha o Guarani chegando, Caio Dantas tentou, dividiu, tocou na bola o Marcel, Jefferson Paulinho tentou evitar, ele foi com o corpo e atrapalha a visão do Bandeira, né? Mas o Bandeirinha não deu, mas o Atro deu. Deu a saída da bola, escanteio pro Guarani, Vlad. O Bandeira não quis saber de se comprometer, deixou a bomba na mão do árbitro, que confirmou. Escanteio para a equipe do Guarani. Vai para a batida lá o Bruno Oliveira, também o Heitor chegando por lá, bola. Mas eu vou dar uma livrada por Bandeira nessa. O Paulino, malandramente, ele cai com o corpo na frente da bola, daí não dá para ver. O cara tá desse lado aqui, não dá para ver. Para sorte, o árbitro mineiro tava ali. Escanteio pro time do Guarani bater na bola parada. Quem sabe o Bogrão capricha que dá 7h15 em Campinas. Heitor sai da bola, deixa para Bruno Oliveira. Autorizada a cobrança, pé canhoto, levantou, cruzou pra boca do gol. A bola passou por todo mundo. Léo Santos alega que foi seguro, o árbitro mandou seguir. Sobra da bola fica pro time do Ituano aqui com Miqueias. A bola não saiu, Caio Dantas deu uma apertada, recua na fogueira para Marcel. Quase recuperar Léo Santos. Marcel dominou, ajeitou, pé canhoto, levantou a bola para Ian Rolim. Ele mata o peito, coloca no terreno, 2 a marcar o Camacho, lateral pro Guarani. Lateral para o Guarani, último a tocar da bola foi o Ian Rolim. Foi bem agora o Camacho. O Camacho está elétrico no jogo, hein? Quem diria? Lateral que o Guarani vai bater com o Heitor. 15 minutos, primeiro tempo 0-0. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em contrapartida do Heitor. Péssima devolução. Devolveu a posse de bola para o Ituano. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico. Tem furadeira de bancada Forte G, R$ 449,90. Promoção até 22 de junho. Fone 19 33 70 25 50. 0-0 aqui no Brinco. Anderson Leite brigou pelo meio, tocou mal na bola. Tony Anderson tentou, mas o Anderson Leite chega para recuperar e a bola é recuada para Léo Santos. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Arranca Heitor para o setor direito, vem bola para o campo de ataque, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira inimiga, já pisa no campo de ataque, bola para Reinaldo, puxa para canhota, levanta mal. Nas mãos do Paulino, confirma, muito mal, aqui no Brinco, 16h30, o primeiro tempo tá 0-0, é a Série B, 11ª rodada, daqui a pouquinho já vamos chegar ao final do primeiro turno, viu, Edu? É verdade, Boris, é verdade. O tempo urge, 21h30 de hoje na Curuzu, lá em Belém, Paysandu e CRB. Rádio Bandeirantes. Você pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a imensa região, tá voltando para casa, pelas principais rodovias, tá paradão no trânsito, do FM 85.7, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, parte pela nossa arquibancada virtual no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Andréa Mantovani, a nossa T-Líder, lá na
no nosso canal no YouTube, sempre agitando a galera, pedindo like pra todo mundo. Meu amigo Léo Fonte está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. E começou a operação de vendas Volks Vale Mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani tenta sair e consegue. Anderson Leite para Heitor. Bora, Heitor! Carrega a bola aqui pelo setor direito, faz o break. Devolve por dentro para Anderson Leite de primeira no triângulo. A bola chega no Bruno Oliveira pelo setor direito. Carrega a bola, tem Reinaldo pedindo, soltou curtinho para Reinaldo. Olha para área, prepara o cruzamento, levantou para Caio Dantas, passou, sobrou para Rafael, matou, ficou sem ângulo, tentou bater com a canhota, ele puxa para o pé direito. Voltou para o Vinícius Cauê, calculou, executou, cruzou na segunda trave, passa por todo mundo. Tem mais Guarani, bola para Heitor. Heitor tentou levar para o fundo, desequilibrado, cruza, mas nas mãos do Jefferson Paulino. Galera de novo não gostou do Heitor, né, Vlad? Ele já teve dificuldade para dominar a bola, né? Impedindo que ela saísse. Conseguiu impedir, mas errou o cruzamento. O ano que tem a pior defesa da competição, 22 gols sofridos. Tenta um golzinho agora. Bola para Tony Anderson, tá na área, bateu cruzado, espalma Vladimir! De mão trocada, uma paulada, o chute cruzado no Tony Anderson com o pé esquerdo. Tem mais Ituano, bola para José Aldo, tentou de letra. No primeiro, no segundo lance, entrada na grande área, voltou para Vinícius. Vinícius Paiva, ele acaba recuando a canhota para Vinícius Pós, que recomeça com Marcel. Mais uma grande defesa do Vladimir, Catarino. Foi bem porque o chute cruzado, com muito perigo do Tony Anderson. Teve trabalho, Vladimir na defesa, na sequência tirou de lá a defesa bugrina. E agora o jogo está parado, falta em cima do Léo Oliveira. Tem falta para bater o time do Ituano pela meia direita. Glecker, Zorzin, Vladimir de novo, salvo o Bugrão. Cara, a gente sempre analisa o grau de dificuldade da defesa. Me parece aqui, cara, na imagem que tem um desvio ainda do jogador do Guarani. E ele tem que mudar ali o movimento do corpo e do braço. Cara, que defesaça do Vladimir. Tá até agora o homem do jogo, né? Eu dei 8.27 naquela, né? Não, 8.28 aquela. 28? Isso. Então essa é 8.29. Tá bom. Paulada do Tony Anderson, defesaça! Essa e outras defesas ao longo do jogo e os lances de sorte dentro do apito final. Mais um quadro que será comandado pelo Edu Pinheiro. Aqui falta para o time de Ituano, pé canhão do cruzamento lá dentro. Douglas Bacelar mete a bola pela linha lateral. Lateral para o time do Ituano bater 0-0 no brinco. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Léo Oliveira vem para a cobrança do lateral para o time do Ituano. Fez o passe curtinho ali para o Tony Anderson. Recolheu, dominou. Marcel está aqui na entrada da grande área, mas o Ituano não consegue cruzar. Vinícius Cauê tentou tirar, a bola subiu, mandou a distância. O time do Guarani reclama um toque no braço do Tony Anderson. Foi na frente do Bandeira que mandou seguir. Na sequência chega para acabar com a festa o Rafael Freitas. Desvia, coloca a bola para fora, pertinho ali do vestiário do time do Guarani. Lateral de batido, Miqueias para Léo Oliveira. Soltou para Ian Rolim, dominou habilidoso, botou na frente. Léo Santos. Com muito perigo ali, ele chegou e cortou. Se ele chega um pouquinho atrasado, cometeria o pênalti. Guarani tenta a saída, Rafael Freitas tocou mal. Saída errada no time do Guarani, a bola volta para o Vinícius. Heitor tentou tirar, não deu, a bola volta para o Vinícius Pós. Tem o Vinícius Pós, Vinícius Paiva e tem ainda o Vinícius Cauê. Tá bom, né? Tá bom demais. Tem mais nenhum Vinícius aí no banco, né, Vladimir? Só se tiver com apelido, porque do nome não tem nenhum mais. Tenta o Vinícius Paiva, tenta o Heitor, toca na bola, a bola sai, a lateral na canhota, um pouco depois da risca do meio campo para o time do Ituano. 0-0 no brinco, linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Miga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Claudinho zagueiro tira, a sobra da bola fica para o time do Ituano ali pelo meio. Recolheu, dominou José Aldo, empurrou na meia para Ian Rolim. Entrada na grande área, vinha o Galo de Itu. Abertura para Vinícius, invadiu a área, pedalou, girou, devolveu para Ian Rolim, tira a defesa. Rebote José Aldo, pé direito. Nossa, José Aldo. De frente para o gol na entrada na grande área, pega mal, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo. José Aldo, essa merece, hein? 10 letrinhas para você, conta comigo, ó. É lamentável. É lamentável. Para sorte do Guarani, a bola subiu, Vladimir. É aí que a gente entende certas campanhas no campeonato, né? Teve liberdade, o Zé Aldo pro arremate, pegou muito mal na bola, mandou direto pela linha de fundo. Gleger, Zorzinho, é tempo de análise aqui na Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. Quase 23, 0-0 e o jogo, Gleger.
Pra mim tá muito equilibrado, né? Um jogo de muita trocação. Você vê que o Ituano chega, o Guarani tenta criar algumas oportunidades. O Guarani precisa estar mais atento. Porque esse menino aí, esse Tony Anderson, ele flutua e ele cai ali sempre nas costas. Entre o zagueiro e o lateral. E o Guarani tá tendo problema com isso. Então tem que ajustar isso aí. E pra mim precisa melhorar um pouquinho mais. Ser um pouco mais rápido essa transição. Vou lembrar aquele lance do Rafael, que ele vai na cara do gol, meio que pela linha de fundo ali, na cara do Paulino. Foi um lance disso, um lance de transição rápida e um passe um pouco mais de profundidade. É o que está faltando para o Guarani. Agora, para mim o jogo está extremamente equilibrado. Olha, temos quase 500 pessoas assistindo no YouTube, tá? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos dobrar, vamos chegar a 1000. A 1000 pessoas simultâneas curtindo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E para você que está assistindo, deixe o seu like, enfia o dedão aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. O meu kit da Aroma das Ervas já está devidamente guardado na viatura. Tem endereço. Vai para Piracity logo mais. Obrigado à família Sato. Bola pro time do Ituano. Recolhe, domina o pequenininho. Vinícius Paiva. Meteu pro Ian Rolim. Opa, Douglas Bacelar quase caiu sozinho. E aí o Anderson Leite derrubou o Ian Rolim. Meia esquerda, falta para o Galo de Itubateira. Alô, Cas Feriger. Um grande abraço, assessor de comunicação do time do Ituano. Está sempre ligado na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, fazendo um belo trabalho já há muito tempo no Ituano. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Tem jogo de alicates Forte G, R$ 59,90. Promoção até 22 de junho. Fone 193370 2550. Eu disse agora há pouco, né? Mas o Guarani chegou para o campo de ataque e eu interrompi a minha informação. O Guarani está jogando hoje, depois fora contra o CRB e depois, próximo jogo é o derby. Derby, Campineiro, Guarani, Ponte Preta e Guarani, muita história, tradição, rivalidade, você já sabe. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí o derby 207, dia 30 de junho. Um domingo, 18h30 no Brinco. Tem falta para fazer a cobrança e a Rolim levantou para a boca do gol. O Vladimir! Praticamente em cima da linha, uma queda repentina na bola. Todo mundo afastando, a bola chegando, todo mundo afastando, a bola chegando. Vladimir, com poucos segundos para decidir o que faria, ele conseguiu em cima da linha salvar o Guarani, Vladimir Catarino. É aquela bola marota, né? Na cobrança de falta que passa por todo mundo, ninguém toca aí. Quando o goleiro percebe, já está em cima dele. Atento, fez a defesa o Vladimir. Gleger Zorzin, mais uma do Vladimir. E essa bola é muito difícil, né, Gleger? Ela tem uma queda repentina. Vaias por Vinícius Cauê, que dominou a bola na canhota. Olhou para a área, levantou a cabeça. Agora eu vou me consagrar. E meteu lá no ambiente do Giba. E aí, Vladimir? Aliás, Gleger. Essa defesa importante. Aliás, o Vladimir tá fechando o gol, né? Tá muito bem no jogo, Vladimir. Gostei demais dessa defesa. Agora o Guarani precisa estar atento, hein, cara? Não dá pra dar essa liberdade toda pro Ituano, não. Vladimir, essa daí, 8,15. Então é a terceira, né? No conceito de Gleger Zorzin, a terceira. A primeira foi a segunda a primeira e a terceira, é isso? É o grau de dificuldade. Então, a segunda foi a primeira foi a segunda e essa foi a terceira. Tá anotado aí, né, Edu? E vai estar recheado hoje, hein, o quadro, hein? Vai. A primeira foi a segunda e a segunda a primeira, é isso? Isso. E a terceira a terceira. Beleza. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. 26, primeiro tempo, 0-0 aqui no Brinco. Rafael Freitas tentou, chegou, tocando a bola, Léo Oliveira. É lateral bem na junção da risca no meio campo com a risca lateral para o Bugrão bater. Lateral já batido pelo time campineiro. Bola recuada para Léo Santos, ele ajeita, domina para Douglas Bacelar. Recolhe, domina o experiente, o zagueiro já empurra pela direita para Heitor. Volta tudo na marcação, Galo de Itu, abertura pela direita para Reinaldo. Reinaldo recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Anderson Leite. Ele escapa a marcação do primeiro, que é o Rodrigo. Volta por dentro ainda, Anderson Leite empurrou para Léo Santos, livre, leve, solto, ultrapassada na marcatória, passada a
Vargas, meteu na ponta para Vinícius Cauê, agora ele fica isolado, ninguém se apresenta, tem o Camacho como opção, ele volta para Léo Santos. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Camacho com liberdade para construir ofensivamente o time do Guarani. Vinícius Cauê meteu para Rafael, pega esse passinho aí, Rafael. Nem com hélice nas nádegas. Rafael Freitas queria desvio. Todo mundo foi ali, o Douglas Bacelar ameaçou ir por campo de ataque, mas o árbitro está marcando tiro de meta, Vlad. Eu não percebi esse desvio não, né? Talvez tenha sido muito de leve, o árbitro também não viu, por isso deu tiro de meta. O som da Bandeirantes chega em Itu, som limpo, 85.7. Como é que tá a torcida do Galo de Itu aqui no Brinco, Vlad? Olha, tá fazendo festa a torcida dos ferroviários, deixa eu contar rapidinho aqui, 2, 4, 8, 15, 28, 39 torcedores do Ituano hoje aqui no Brinco. Ari não tá presente hoje não, Não né? está, hoje não pôde vir. Vinícius carrega a bola, tem velocidade, soltou pela meia para Rolim, vem o Ituano, devolução para ele, Vinícius Paiva dominou, tentou onde Anderson, fez a finta, escapou, limpou, fintou, outra finta e deu uma exagerada. Ele tinha duas opções lá do outro lado, tentou uma nova finta e acabou perdendo. Guarani recupera, Reinaldo, o Reinaldo saiu aqui no setor direito. Acredite se quiser, aliás o Caio Dantas está aqui pela direita. Reinaldo vai receber lá na canhota, lançamento para ele, José Aldo acompanha. Dividiu o espaço, insistiu, caiu, perdeu a bola o José Aldo. Reinaldo recupera, partiu para a finta, limpou, vai marcar outra finta, desarmado. Volta para Bruno Oliveira, deixou para Rafael que furou, voltou ainda para Rafael Freitas, ajeitou, soltou na entrada da grande área, demorou demais. Chega cortando a defesa, a bola bateu no braço do Claudinho. O Adrovio não marcou a falta. E o Guarani no resumo, perde uma grande oportunidade. Vem o time do Ituano no contra-ataque. Tony Anderson dominou, limpou. Chega Camacho, trava, recupera a posse de bola. Tem um jogador do Guarani caído, é o Reinaldo, não se segue. Lançado, Caio Dantas, recolheu, dominou, encara a marcação do Léo Oliveira. Se levantou o Reinaldo, Caio Dantas pelo setor canhoto. Procura alguém no comando, ficou preso, isolado. Fez a finta no primeiro, tentou a finta no segundo. Demora demais para soltar a bola. Solta e recua para Vinícius Cauê. Guarani perdeu uma grande oportunidade, hein, Vlad? Demorou demais para chutar o Reinaldo, né? E foi travado e perdeu a chance. Tenta o Guarani, bola para Bruno Oliveira, tem o Rafael aberto pela canhota, Caio Dantas também abriu, Bruno Oliveira carrega demais também a bola. CH o futebol, a menos que alguém me desminta, já eu tenho uma indagação para você. Anderson Leite recupera, soltou para Camacho. Camacho recolhe, dominando o segundo terço do campo, meteu a ponta para Caio Dantas. Recolhe o domínio, passou Vinícius, tocou mal. Voltou para Caio Dantas, limpou, vai bater pro gol. Clareou, disparou no meio do caminho. Claudinho meteu o cabeção na bola. A bola voltou para Camacho. Tenta uma pressão Guarani. Camacho meteu na ponta. Cauê preparou o cruzamento, levantou para Reinaldo de cabeça. Fraquinho, pegou Paulino. Futebol é um jogo coletivo, não é, Cega? E por que o Guarani demora demais alguns seus jogadores para soltar a bola? Eles querem decidir tudo sozinho. Há pouco o Reinaldo teve a chance para abrir o placar. Quando ele limpou o primeiro, limpou o segundo, era para ter batido. Ele tentou mais uma finta e acabou sendo desarmado. É falta de qualidade técnica, né, Bolis? E também emocional, jogador pressionado, inseguro, é uma série de coisas. Mas a principal para mim é a falta de uma condição técnica melhor. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a meia hora, 30 minutos, primeiro tempo. No tic-tac no tempo de valor desta emoção, eu confirmo 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui no Brinco, Guarani 0, Ituano também 0, meu caríssimo Edu Pinheiro. Pois é, ainda na Série B, amanhã, 19 horas na Vila, Santos e Goiás, o Peixe vem de 4 derrotas. Alô, professor Lucílio, um grande e forte abraço aqui no Instagram, no @Leandro Boles, 2Ls e S, tá ligado, acompanhando. Meu parceiro João Paulo Formaggio, lá da Caramaggio, também tá sempre ligado, acompanhando. Pelo YouTube já deixou o like. Diga, Gleger, fala que eu te escuto. Aproveitando aí a sessão abraço, eu quero mandar um grande abraço. Tá lá ouvindo, tá preocupado com o Guarani, viu? Dá uma segurada aí, Gleger. Aqui o Heitor cruzou pra boca do gol, tentou Rafael Freitas, tirou a defesa, rasga de qualquer maneira a zaga do Ituano. Vai voltar pro Vinícius Cauê, dominou bonito, levantou a cabeça e prepara o cruzamento a meia altura para Rafael, tentou de cabeça, a bola bateu, ficou viva, chega de novo para tirar de qualquer maneira Rodrigo. Insiste o Guarani, mas quem leva melhor a Vinícius Paiva, é liso, fez a finta, tentou, chega na cobertura, Heitor. E perdoe, Gleger, por gentileza, para quem é o abraço? Não, tá tudo certo. Até porque se o Guarani tá atacando, ele fica feliz, porque o Mosca tá muito preocupado. O Moscardini, o grande Mosca. Mosca. E a esposa dele é a Denise. Tá acompanhando a Rádio Bandeirantes, tá ouvindo. E eles dois, os dois, são seus fãs.
Alô, Moisca e a esposa estão curtindo o futebol da Bandeirantes aqui em Reinaldo Fundo. Prepara o cruzamento pra boca do gol. Chega bem Marcel. Bem colocado para cortar. Vinícius Paiva pisou na bola, perdeu a bola, voltou para Bruno Oliveira pelo setor direito. Volta para Heitor, 0-0 no brinco. Insistente, 0-0. Vamos chegar a 32. O Guarani está encarando a pior defesa da Série B, mas não consegue marcar. Não que o Guarani tem uma grande defesa, é a segunda pior. Bola para Camacho. Camacho recolheu, dominou, puxa a bola, marcação do Ian Rolim. Ele solta por dentro para Anderson Leite. A abertura para Vinícius Cauê. Dominou, levantou a cabeça, preparou o cruzar. Vinícius Cauê. Bom, eu vou deixar o relato para você, Vladimir. Fala aí. Aí fica difícil, né, Boles? Ele recebeu, mais uma vez teve liberdade para o cruzamento. Caio Dantas estava lá, também estava o Bruno Oliveira. Pegou muito mal na bola, mandou direto pela linha de fundo e aí, merecidamente, ganhou vaias. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Em breve, mais uma unidade do Iga Atacado em Campinas, a quarta no total. Afinal de contas, tem Sorocaba, tem Santa Bárbara do Oeste, uma loja em Campinas, a primeira dos Amarais. E agora, em breve, a segunda loja do Iga Atacado em Campinas. Aqui tenta o Ituano, falta. O outro pegou a falta marcada para cima do camisa 10. E Rolinho, o jogo está parado na meia direita. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. 33 minutos, primeiro tempo, 0-0 no brinco. O Ituano teve 3 grandes oportunidades, pelo menos duas grandes defesas do Vladimir. Agora ele teve uma chance com o Rafael Freitas e mais nada. Uma vez ali que a bola ficou rondando, um chute do Bruno Oliveira, mas que explodiu nas costas do José Aldo. Falta para o time do Ituano bater. O Ituano perdeu na última rodada por Paysandu por 5-3 no Novelli Júnior. O Guarani perdeu para o Avaí, vendeu caro a derrota, mas perdeu para o Avaí por 3-2. Atenção, bola do Vinícius por dentro para José Aldo, jogada ensaiada para o Miqueias. Chega para fazer corte o Rafael Freitas, na sequência a bola sai. É lateral para o time do Ituano bater pela direita no campo ofensivo. Começou a operação de vendas da Volkswagen. Volks vale mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani pressiona Rafael Freitas. Juizão. Com a falta do Rafael Freitas lá do outro lado, na marginal do campo. O torcedor ficou na bronca, Vladimir. Vai pintar cartão amarelo para alguém no banco de reservas. Cordeiro, Marcelo Cordeiro. Por reclamação, recebe cartão amarelo, técnico interino do Guarani. Tudo leva a crer que vai ser a última dele. Não digo no campeonato, né? Porque ele é o treinador, o auxiliar interino não. Ele é da comissão técnica permanente, né? Então ele vai ficar. Porque o Pintado assume o Guarani a partir de amanhã. Se não tiver nada de, né? Volta a ser auxiliar, né? Volta a ser auxiliar técnico. É isso aí. Cartão amarelo, portanto, por Marcelo Cordeiro. Foi o primeiro cartão do jogo, exatamente para o treinador do Guarani. Tenta o Vinícius Paiva aqui para o setor direito, não houve nada. Acabou se chocando com o Heitor, mas segundo o árbitro foi falta sim. O jogo está parado na marginal do campo, é falta para o Galo de Itu. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvir. Vamos chegar a 35 e o jogo 0-0 no brinco, CH. O Vinícius está muito mal no jogo. Ele deve ter errado uns 50 passes. Acertou errou 49. Então ali do lado esquerdo tem um problema na construção. Meio campo muito lento. E quando o Guarani perde a bola, tem que tomar cuidado porque a transição do Ituano é muito mais rápida do que a transição do Guarani. Pelas oportunidades que até agora aconteceram, o Ituano está melhor no jogo. Agora ele tenta com Bruno Oliveira, abertura para o Vinícius Cauê, faz o passe curtinho para Camacho, Camacho para Bruno Oliveira, devolve para Camacho do círculo central, abertura para Douglas Bacelar, mas aqui atrás, domínio zagueirão Bugrino, torcedor quer pressa, quer agilidade, ele volta a bola para Léo Santos, na quarta zaga, Léo Santos para o Vinícius Cauê, se apresentou para o jogo para canhota, Rafael Freitas, tentou passe em profundidade para o Caio Dantas, corta Léo Oliveira, completou Rodrigo, Léo Oliveira, ninguém coloca a bola no chão, Vinícius Cauê, agora Caio Dantas colocou no chão, tentou Reinaldo, rasga José Aldo, e o último a tocar da bola foi Reinaldo. Lateral na direita para o Galo de Itu bater. E na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Amanhã tem mais futebol na Bandeirantes, 9 da noite. A bola rola, Santa Cruz em Ribeirão Preto. Tem Botafogo e Ponte Preta aqui na Bandeirantes com a narração do Roger Williams. Mais cedo, a partir das 17 horas, tem o Esporte em Debate na apresentação do Batistão. Batistão que antes estará na tela da Band às 12 horas, meio-dia. Os donos da bola para mais de 80 municípios desta grande região de Campinas.
Piracicaba, Limeira, Bragança Paulista, Jundiaí, Sorocaba, sinal da Band Mais TV. Aliás, você já sabe, Série B também na tela da Band. Lateral para o time do Ituano bater, Dé Oliveira tentou no comando, Anderson Leite tocou de cabeça para trás, ninguém do Ituano no vazio, o Heitor protege para a saída do Vladimir. Loja do Mecânico, a cada R$250 em compras você concorre a 11 motos em Campinas, na Carolina Florense 1364, no Jardim Guanabara. Ô Gleger, se você apontou agora há pouco que o Vladimir é o principal jogador em campo, já eu sigo com meu raciocínio pro Gleger, porque desce o time do Guarani, dominou Rafael Freitas, partiu pra finta, escapou, limpou, pintou, desarmado, voltou pra Caio Dantas, foi pra dividida, reboteou, sobrou na entrada da grande área pra Camacho, foi desarmado. Você disse agora há pouco que o Vladimir, goleiro do Guarani, é o principal jogador em campo, quer dizer que o Ituano tá melhor, é isso, o Gleger? Foi mais contundente, né? Chegou com mais qualidade, acertando o alvo. O Vladimir, sem dúvida, fez grandes defesas. Assim, o jogo é equilibrado para baixo, né? Mas o Ituano, sem dúvida nenhuma, foi muito mais contundente. Pintou cartão, né? Vinícius Cauê, camisa 27 da equipe do Guarani, cometeu uma falta cortando um contra-ataque. Primeiro cartão amarelo para jogadores em campo para o Vinícius Cauê. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo, quase 38. Já o intervalo, Bandeirantes, intervalo inteligente no rádio brasileiro, comando do Edu Pinheiro. Para você ligado em 85.7, faz extendida no FM também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na meia direita a falta para o time lituano, bola rolada e Rolim devolveu para Tony Anderson e cortou, limpou, vai daí Tony Anderson, a bomba explodiu no Reinaldo. Ali na entrada da grande área, para volta o combate para o time do Guarani, tentou Rafael, a bola saiu. A bola acabou saindo lateral na canhota lá para o time do Guarani bater campo defensivo. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Duas bolas em campo ali, o Miqueias não tirou, passou na frente da bola, não tirou, poderia ter tirado e o outro foi lá. Não digo que tem uma bronca, né? Mas é aquela velha história. Ô Miqueias, tá de brincadeira comigo? Quer me quebrar? Lançamento para Rafael Freitas, corta de cabeça Léo Oliveira, colocando a bola para fora. A bola caiu nas mãos de Alberto Valentim. Foi um grande lateral, né? Do Atlético Paranaense, do Palmeiras, jogando na Udinese da Itália, seleção brasileira. Aqui vem embora pro grande ataque Guarani também, cruzamento. Paulino deu um soco na bola, ninguém avisou que ele estava sozinho, a bola saiu. Pois não, Gleger? Não, você estava falando do Alberto, ele começou na base do Guarani. Joguei com o Alberto aí na base do Guarani Futebol Clube. Tinha um ótimo cruzamento, né? Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em cima do São Paulo. Em 1994, na final, que consagrou Pitarelli, fez 3 defesas. Bruno Oliveira na entrada da grande área, bate, a bola desviou, foi embora, escanteio. Escanteio é pro Guarani bater, Vladimir. Não teve muita força o chute do Bruno, mas desviou no meio do caminho, né? Escanteio, o próprio Bruno Oliveira, o Heitor também vem aqui na cobrança. É direita do ataque bugrino. É agora, hein? A galera acredita, é agora. Capricha, capricha, capricha que dá. Vamos chegar a 40 minutos, primeiro tempo, 0-0 no brinco, gol do placar eletrônico. Bruno Oliveira vem pra cobrança, zagueiros lá dentro, Caio Dantas também lá dentro. Na bola parada, o Guarani busca o primeiro gol do jogo. Atento Jefferson Paulino. Bruno Oliveira no setor direito, cobrou na entrada da grande área, tira de qualquer maneira a defesa, bola fechada. Se o zagueirão não só para tirar, foi o Tony Anderson, atacante, auxiliando a defesa, a bola entraria direto. É mais um escanteio para o time do Guarani, que esboça uma pressão nesta reta final do primeiro tempo. Bruno Oliveira de novo vem para a cobrança e sem bola, houve empurrão, sem o apito do árbitro. O jogador do Guarani acabou levando a pior. É o José Aldo que estava metido na confusão, Vladimir? É o próprio, ele acabou se acertando ali com o Caio Dantas. Caiu o Caio Dantas aos pés do árbitro. O árbitro pede calma ali para os jogadores para autorizar a cobrança do escanteio. Lado do tobogã, gol do placar, escanteio para o time do Guarani. Bruno Oliveira vem para a cobrança, capricha, capricha, capricha que dá. Já passamos de 40 minutos deste primeiro tempo, 0-0 no brinco. Bruno Oliveira na cobrança, peca em outra bola, fechado para a boca do gol, tentou Anderson Leite, corta a defesa. Volta no rebote para Rafael, de primeira levantou. Ih, rapaz, se deu de graça, foi o Vinícius Cauê quem errou. A sobra da bola fica para o time do Ituano, contra-ataque do Galo. E a Rolim, pega esse passinho aí, Miqueias. Não vai pegar. Chegou ali protocolarmente o Camacho, a bola se perdeu pela linha de fundo, é só tiro de meta para o time do Guarani bater, tiro de meta já cobrado. E atenção, galera ligado no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41,5 primeiro tempo.
Série B, 11ª rodada aqui no Brinco. Guarani 0, Ituano também 0. Edu Pinheiro. Olha, mais 2 jogos hoje, 21 horas, Novo Horizontino e Amazonas, 21h30 na Curuzu, Paysandu e CRB. Com bola, Bet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio aqui comigo no Brinco, Gilberto Sufi, com Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, a equipe técnica comandada pelo Gil Kleber. E é Luca. Pra quem? Anderson Leite puxou ali o jogador do Ituano, o árbitro deu a falta e cartão amarelo para o camisa 5 do Guarani. Você viu o lance aí, né, CH? O Anderson Leite só faltou pedir pro dá cartão pra mim. Ele foi segurando o jogador do Ituano que não queria a falta. Olha a chegada, Vinícius lançado, saiu na cara do gol, bateu cruzado, Vladimir tocou na bola, mas não deu, a bola entrou, é gol! Gol do Ituano! Vinícius Paiva tem a 7 estampada na camisa. Uma falta com a rata para variar, um vacilo defensivo incrível. A bola enfiada por trás da defesa pro Vinícius nas costas de Léo Santos. Ele invadiu a área, bateu cruzado. O Vladimir ainda tocou na bola, mas não o suficiente para evitar. A bola entrou mansinha no gol bugrino. Vinícius Paiva abre o placar. Abre o placar do Brinco, 43 minutos de bola rolando do primeiro tempo, tá registrado. Ituano 1, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O goleiro Vladimir vinha aparecendo com destaque até então, fez grandes defesas, nessa até tocou na bola, mas não deu para impedir que ela entrasse de mansinho na conclusão do Vinícius Paiva. Para a festa do torcedor do Ituano, para a revolta do torcedor bugrino que xinga todo mundo aqui, tá na frente o Ituano 1-0. No momento que eu tava com a minha linha de raciocínio em relação ao Anderson Leite, que praticamente pediu pro árbitro para tomar o cartão. O jogador do Ituano não queria a falta, mas o Anderson Leite fez questão. Não, eu quero que você sofra a falta para eu receber cartão. Imediatamente o Ituano fez o gol. Olha a chegada do time do Guarani, como o Heitor caprichou, não caprichou não. Péssimo cruzamento, a bola passa de uma extremidade a outra. Sobra na ponta para o Vinícius Cauê, vaias da galera protestando. Camacho dominou, limpou, carregou, colocou na área para Reinaldo, tira a zaga do time do Ituano. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0 pro Ituano CH. O Guarani não está bem na partida, né? O início foi bom, mas foram 10, 12 minutos. O Ituano equilibrou a partida, teve as melhores chances para poder fazer o primeiro gol e, na minha opinião, é merecido o placar. Para quem foi mais incisivo, o Guarani tem muita dificuldade na circulação de bola e principalmente erra muitos passes. Para mim, o resultado está correto nesse momento. O Ituano fez um primeiro tempo melhor que o Guarani. Já eu quero análise do Gleger em relação ao Vladimir, se ele falhou ou não no lance. Galera, segue cheando as arquibancadas do Brinco aqui, Bruno Oliveira. Com razão, né? Bola na ponta para Vinícius Cauê, pé canhoto, tentou o cruzamento, a bola bateu no Léo Oliveira, foi embora, escanteio para o Guarani. E aí, Gleger, o nosso especialista, falhou ou não no gol, Vladimir? Não, né? Na cara do gol. Aliás, quando você me acionou aqui dizendo, ó, o Vladimir é o melhor em campo do lado do Guarani, eu achei que você perguntaria quem é o melhor em campo do lado do Ituano. E eu ia dizer esse Vinícius Paiva, que é um jogador de velocidade. Você vê o facão que ele entrou ali nas costas? Isso aí não tem no Guarani, a gente não vê isso, né? Essa movimentação, essa mobilidade. O Guarani até tentou, equilibrou o jogo, o Ituano sempre muito contundente, tem jogadores de qualidade e foi o que aconteceu, né? Num vacilo, dormiu, né? A gente pedia a escalação do Bacelar, mas parece que ele está em outro planeta, né? Está em outro planeta o Bacelar, desde o começo do jogo. Merecido o resultado até agora no Brinco de Ouro. Alô, meu grande amigo, competente treinador Moisés Egert. Mais um currículo de acesso, né? Mais um acesso no currículo com o Noroeste, da Série 2 para a Série 1. Tá ligado no microfonaço na Rádio Bandeirantes Campinas. 3. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos até 48 minutos aqui no Brinco, 1-0 pro Ituano, que vai chegando a 9 pontos, deixando o Guarani em uma situação muito dramática, hein? É início de campeonato, mas daqui a pouquinho já é o primeiro turno. E o Guarani só está com 4 pontos. 4 pontos nesta Série B. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br.
Seleção, tudo junto, sem acento. Aqui a bola recuada pro goleirão Jefferson Paulino, recuada pelo Claudinho. Empurra bem para Marcel, que não dominou. Bruno Oliveira ficou com a sobra, mas não aproveita. O Ituano tá louco para entregar, mas o Guarani não quer se aproveitar. Bola de graça ali pro Bruno Oliveira. Botou na frente e chegou o próprio Marcel para cortar. Iam ser 3 jogadores do Guarani contra 2 do Ituano. Rafael Freitas na canhota, dominou, partiu para a finta. Isso, garoto, tentou a finta, a bola foi desviada no Léo Oliveira e saiu. Lateral para o time do Guarani, quem sabe gol de empate nesse finalzinho do primeiro tempo. Camacho para Vinícius Cauê, tentou o cruzamento do jeito que a bola veio, tentou o cruzamento, carimbou o jogador adversário e a bola acabou saindo. Camacho cobrou o lateral para Rafael, setor canhoto, bem marcado, marcação dupla para cima dele. Ele tenta bater a bola contra as pernas do jogador do Ituano, que se levanta e, consequentemente, ele não consegue. A bola sai direto para a lateral. Lateral para o Galo de Itubater. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Daqui a alguns segundos, Edu Pinheiro comanda o intervalo Bandeirantes de até aqui. 1 pro Ituano, 0 pro Guarani no brinco. José Aldo de cabeça recobra o goleiro Jefferson Paulinho, que pode pegar com as mãos, mas ele gasta os segundos preciosos e só agora pega com a mão com a chegada do Bruno Oliveira. O Ladrão olha para o relógio, vai terminar no primeiro tempo no brinco, apita o árbitro. Ouça o brinco. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no brinco de ouro da Princesa. Vaias da galera bugrina. 1 pro Ituano, 0 pro Guarani. A coisa tá difícil pro Guarani. Por aqui a bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, grande Leandro Borges, Vladimir Catarino, hein? O seu registro, por gentileza, nesse momento aí. Situação terrível. Olha só, o torcedor vai até a grade. O torcedor organizado tá indo lá pra grade do vestiário, né? Pra vaiar e, claro, xingar os jogadores. Essa revolta começou quando do gol marcado pelo Ituano, se acentua agora. Torcedor, obviamente, insatisfeito. Mais um resultado ruim, mais uma derrota do Guarani. O último colocado perdendo para o penúltimo, que é o Ituano, meu caro Edu Pinheiro. Ô Vladimir, por gentileza, no banco, qual é o nome desse menino? O número 32, é Vinícius Iuji, isso. Soleta pra mim esse Iuji, Y-U... J-I. J.I. O que ele é? É zagueiro? É lateral? Ele é volante da base, viu, Edu? Da base. Isso. Lateral esquerdo só tem o Vitinho. O Vitinho. Isso. Olha, gente, eu vou... Tá, obrigado, Vladimir. Bom. Valeu. Bom. Eu vou começar com o Gleger aqui. É o seguinte, agora eu não sei. Ô Gleger, ou você coloca o Diogo Matheus na lateral direita e pega o tal de Heitor, vai pro outro lado. Esse menino, esse tal de... Como é que é o nome do lateral esquerdo aí? Vinícius Cauê. Vinícius Cauê. Meu Deus do céu. Ô, Edu. Mas esse menino é brincadeira. Edu. O que aconteceu? E tem um detalhe. Você sabe que posição que jogava o Marcelo Cordeiro ou não? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Tá bravo. Do Sport Recife, jogou com você no Vitória. Isso mesmo. Mas é brincadeira. Vamos lá, Vladimir, 3 grandes defesas, a 42 faz aí o Ituano. O Guarani teve um chute do Rafael Freitas a 10 minutos, mesmo assim estava sem ângulo, Paulino protegendo o primeiro pau, pegou. Põe aí, Gleger, 1-0 Ituano. Falta contundência para o Guarani, né? Falta agredir mais o adversário. O Guarani não tem uma transição rápida. Tanto eu quanto o CH estamos falando isso aqui durante todo o primeiro tempo. Transição muito lenta. Nós vimos o gol do Ituano. Nós vimos aquele lance que o Vladimir fez uma grande defesa lá no chute do Tony Anderson. Transição, bola rápida, bola com profundidade. E o Guarani não tem isso, né? Ele fica com a bola. Teve um momento aí que o Guarani estava com maior posse de bola, mas é aquela posse de bola, né? Pra lá, pra cá, pra lá, pro meio, pra trás, pro lado, pra trás. Aí não adianta. Não adianta, o Guarani não agride, não chega. Quantas vezes nós ouvimos o Boles falar o nome do Caio Dantas? Muito pouco. O Guarani precisa ter contundência de ataque. O Guarani eu esperava, né? E assim, não é o culpado, tá? Com o Rafael, tanto que todas as jogadas foram aqui pelo lado esquerdo com o Rafael. Reinaldo não pegou na bola o primeiro tempo inteiro. Então eu espero, claro, primeiro
o Cordeiro tem que equilibrar o emocional do time, né? Eu percebi ali, teve um momento, apareceu na imagem aqui, alguns jogadores extremamente cabisbaixo, e claro, pela situação. Tá jogando em casa, o torcedor cobrando. Agora é a hora de ver quem é quem, né? Agora é a hora do cara que bate no peito, ó, pode jogar a bola pra mim, que eu vou resolver a situação. E isso, aparentemente, o Guarani não tem. Poderia ser o Camacho? Claro que poderia, um jogador experiente, jogou em grandes clubes, mas não é. Poderia ser o Caio Dantas? Poderia, mas não é. Então, o Guarani precisa ter um cara agora que chama essa responsabilidade. Pode ser o Diogo Matheus? Claro que pode. Ele pode fazer essa inversão? Pode. Ele tem a opção do Vitinho no lado esquerdo também? Tem. Ele tem a opção do Luan Dias, que pode chamar essa responsabilidade. Então ele vai ter que mexer no time, vai ter que mexer, mas mexer. Eu voltaria, por exemplo, com 3 substituições. O que fez o tal do Bruno Oliveira? Nada. Não pegou na bola. Então, assim, falta isso pro Guarani, chamar a responsabilidade. Porque tem muito jogador, Edu, que nesse momento, sabe o que o cara faz ou não? Ele procura ficar marcado para que ele não receba a bola. Ah, se eu receber, vou errar o passe, o torcedor já vai começar a vaiar, e tem muito isso. Nesse momento que vive o Guarani, jogando em casa, e nesse momento da partida, tem jogador que se esconde. Espero que o Cordeiro tenha detectado e já venha aí com várias substituições para ver se muda o panorama do jogo. A situação já era complicada. Agora, então, meu amigo, nem se fale, né? Nem se fale. Piorou muito mais. Vamos ver o que ele preparou, mas o Guarani realmente precisa de contundência, precisa de agredir o adversário, precisa de uma transição rápida, precisa de bolas com profundidade, precisa de triangulações, e nós não vimos absolutamente nada. Heitor, que eu esperava um pouco mais ali pelo lado direito, tímido também, né? O Vinícius, coitado, não fez toda vez que ele pegou na bola, ele errou. Ele pegou 10 vezes na bola, ele errou 15. Só para você ter uma ideia. Então, tem que ter uma mudança. O Bacelar também, eu esperava mais do Bacelar, tá em outro planeta, né? O Bacelar parece que tá passeando no shopping Guatemi. Então tá difícil. Situação complicadíssima do Guarani. Vamos ver como é que vai voltar pro segundo tempo. E eu fico aqui pensando, viu, Edu? Pintado tá no campo assistindo o jogo, né? Imagina o que não deve estar pensando o Pintado. Gente, João Vitor, Ayrton, Marlon, Matheus Bueno, tá tudo suspensos, tá? Do time que começou, quem tem mais jogos pelo Guarani é Camacho e Reinaldo, que hoje estão fazendo a partida 21, o máximo, hein? É tudo novo. Vladimir, Heitor na lateral direita, Douglas Bacelar, Léo Santos e Vinícius Cauê, que veio do Atlético Paranaense, Anderson Leite, Camacho e Bruno Oliveira, que tenta chutar de qualquer maneira, bom cobrador de escanteio, Rafael Freitas, pela segunda vez começando como titular, Caio Dantas e o Reinaldo. Ó, gente, é o seguinte, com 45 segundos, o tal de Bacelar foi recuar, acho que pro goleiro, meteu para escanteio de graça, mas uma lambança. Na cobrança do escanteio, uma cabeçada, mais uma defesa espetacular. No rebote, o Itono faz o gol, mas estava impedido. Mas se a cabeçada entra, era gol. Outra do Vladimir, 18 minutos, Tony Anderson, bico da grande área, um petardo. Tocou um pouquinho na zaga, Vladimir de mão trocada, pimba para escanteio. A 24, outra do Vladimir. Uma falta lateral de longe, só que a bola vai caindo, não bate ninguém, ele teve que definir o lance, que era entrar no cantinho. Ele voou e no reflexo também evitou, mas a 42 não teve jeito. É um lance muito rápido aí, fala de volante, zagueiro. Vinícius Paiva faz 1-0. Eu volto já com o CH, hein? 1-0 Ituano, agora 19h55. Futebol é com a Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais. Aproveite a chance única de conquistar seu Volks 0 km com as promoções que a Germânica Volkswagen preparou pra você. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E Polo Highline com bônus de até R$9.000, taxa zero e saldo em 12 vezes. Visite a loja mais próxima para aproveitar essas e outras ofertas. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Hoje, o maior partido do PL com o número de deputados federais e estaduais. A vitória do Bolsonaro deixou uma marca muito grande nas cidades, no interior principalmente. Nós vamos caminhando para frente. Queremos fazer esse trabalho nos outros estados para acabar com a miséria no país, que é uma vergonha para todos nós. Nós vamos melhorar a vida das pessoas que tanto sofrem nesse país. PL é 22, o maior partido do Brasil. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Jogo de alicates Forte G, R$ 59,90. Furadeira de bancada Forte G, R$ 449,90. Promoções até 22 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Loja do mecânico. Visite na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do mecânico. Lugar de quem faz. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Com vocês, Jair Bolsonaro, do PL. Os eleitores, desde 2018, com o nosso trabalho ao longo de 4 anos, voltaram a amar sua pátria, a se orgulhar das cores verde e amarela, a cantar o nacional com lágrimas nos olhos, a entender o valor da família, da liberdade. São essas pessoas que vão decidir as eleições no corrente ano. E o PL é o partido que tem apresentado essa massa de candidatos que está afinada com essas bandeiras de todos nós. PL é 22. Leandro Bolles. Tenta um golzinho agora. Bola para Tony Anderson. Tá na área. Bateu cruzado. Espalma Vladimir. De mão trocada. Uma paulada. Um chute cruzado no Tony Anderson com o pé esquerdo. Tem mais Ituano. Bola para José Aldo. Tentou de letra. No primeiro, no segundo lance. Entrada na grande área. Voltou para Vinícius. Vinícius Paiva. Ele acaba recuando a canhota para Vinícius Pós, que recomeça com Marcel. Entra a cobrança e a Rolim levantou para a boca do gol. O Vladimir! Praticamente em cima da linha, uma queda repentina na bola. Todo mundo afastando, a bola chegando, todo mundo afastando, a bola chegando. Vladimir, com poucos segundos para decidir o que faria, ele conseguiu em cima da linha salvar o Guarani. Vladimir Catarino. E teve mais uma defesa, CH, eu não coloquei porque a turma não ia entender, porque já tem a narrativa do gol do Ituano, né? No lance, a defesa que o Vladimir faz, se não fizesse, entraria no rebote, estava impedido o Ituano aí. O Catarino, pois não, Catarino? Duas mudanças no Guarani, vão entrar Luan Dias e também o Vinícius Iuji. O Vinícius Iuji volante, Luan Dias meia, serão as duas novidades daqui a pouco no Guarani, Edu. Daqui a pouco você fala quem sai. Oi, CH, pois não, 1-0 Ituano.
O primeiro tempo não foi bom, o Guarani não mereceu outra sorte na partida, a não ser estar derrotado. E olha que o Ituano teve muito vacilo defensivo. O Guarani não construiu, o Guarani não atacou de maneira coordenada, o Guarani não foi incisivo e o Ituano foi melhor. Só pelo número de defesas do Vladimir, não precisa nem se estender muito para fazer o comentário da primeira etapa, não é? Se esperava um Guarani muito diferente. O Guarani não tem meio campo, os defeitos são os mesmos. E até a defesa que nós tínhamos aqui uma expectativa que seria segura, que teria um trabalho positivo, está vacilando. Contudo, o Guarani não teve nada. E o Ituano atacou mais, por isso merece o resultado. Edu Pinheiro. Edu, sai Bruno Oliveira para a entrada do Luan Dias e sai também o Vinícius Cauê para a entrada do Vinícius Iuji. Então deixa o campo Bruno Oliveira e Vinícius Cauê, entram o Luan Dias e Vinícius Iuji. O Luan Dias 10, Vinícius Iuji 32. Tá, mas o Vinícius Iuji é volante, né? Isso, é volante. Volante e um meia no lugar de um meia e um lateral esquerdo. Tá, Vinícius Cauê sai, entra o Vinícius Iuji. Esse veio é da base, mas ele disputou, parece que a Copa São Paulo pela Ferroviária, se não me engano. Esse Vinícius Iuji, se não me engano. O Ituano não muda. O Ituano não muda. E o Bruno Oliveira é Luan Dias, né? Isso, Luan Dias com a 10. Como é que nós estamos aí? Vai começar. Bom, gente, vai começar, hein? Vai começar o segundo, por enquanto, Ituano 1-0 e para o show continuar aí. Ele é ele mesmo. Leandro Bolle. Valeu, meu caríssimo Edu Pinheiro, tudo pronto aqui no Brinco, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. No FM 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação. O torcedor Bugrino espera dias melhores, ou pelo menos hoje uma noite melhor. O Guarani está perdendo por 1-0, vai se mantendo na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Com duas novidades, Luan Dias e também o Vinícius Iuji. Garoto de 20 anos, 18 de 3 de 2004, meia volante, 1,84 m, canhoto, Vinícius Iuji. Em campo, portanto, no time do Guarani. Está disputando a Copa, o Paulista Sub-20. E como o Edu trouxe a informação, só para a gente checar, de fato disputou a Copa São Paulo pela Ferroviária de Araraquara. E jogos do Sub-20 pelo Guarani, foi relacionado para o jogo contra o Avaí, mas acabou não sendo utilizado. Vem bola para o grande ataque, o time do Ituano na primeira chegada do Galo de Itu. Boa bola para o Vinícius, ele é perigoso, o autor do gol. Douglas Bacelar chega bem, o Vinícius adiantou demais. Chega o zagueirão Bugrino, tira a bola sai a lateral lá na canhota para o time do Ituano bater. Linguiça da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em breve, uma nova loja do Ica Atacado aqui na cidade de Campinas. E aqui falta do Marcel. Segurando o Caio Dantas, faltou critério para o árbitro, que em um lance parecido com esse no primeiro tempo, ele aplicou o cartão para o jogador do Galo de Itu, né, Vladir? É isso que reclamam os jogadores do Guarani, já a falta cobrada. Atacando por gol, portanto, entrada nesse primeiro tempo, ou no segundo tempo, o time do Guarani, Vinícius Iuji. Soltou curtinho para o Rafael para Luan Dias. Dominou, limpou, fez o passe por dentro para Anderson Leite, cortou, tentou no pivô para Caio Dantas, bem na antecipação, Claudinho. Recupera por time de Ituano, que tenta a transição rápida com Vinícius Paiva. Limpa bem o lance, é liso, meteu na ponta para Tony Anderson. Pede bola no comando, Tony Anderson. A sobra da bola fica para Vinícius Paiva. Ele domina, controla a bola, cercado, marcado pelo Heitor. Heitor chega, tenta chegar um pouquinho mais forte para cima do Vinícius. Ele consegue o passe atrás para o José Aldo. Tentou a inversão para Léo Oliveira. Chega o corte da defesa, a bola voltou para Camacho. Camacho cortou, limpou, fintou, fica com a sobra. Recomeça com Vinícius Iuji para sair jogando para o time do Guarani. Ele fez o passe curtinho para Camacho para Rafael. Dominou, partiu para a finta, escapou bonito do marcador, levou para o fundo, vem embora o Bugrão. Rafael Freitas, pé canhoto, puxa agora para o pé direito, linha lateral da grande área, voltou para o Vinícius, ele prepara o cruzamento, encara a marcação, levou para o fundo, tentou invadir a área, Miqueias tocou na bola, a bola não vai sair, Vinícius, tempo do cruzamento, foi bloqueado pelo Miqueias. E aí sim a bola sai em lateral para o time do Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mais um lateral para o time do Ituano. Camacho reclama, queria lateral para o Guarani. O outro está apontando lateral para o Galo de Itu bater, mas é aqui atrás.
Pegou a bola o Miqueias, deu 2 passos para trás, levou uma bronca do árbitro, lateral um pouco mais atrás. Lateral pro time do Ituano bater. Tá pedindo para esperar alguma coisa ali, agora sim. Apontou lateral pro Galo de Itu bater. Vem Léo Oliveira para a cobrança do lateral. O Ituano tá vencendo por 1-0 e nesse momento tá chegando a 9 pontos. O tempo tá muito seco, né, cara? E ainda tem uma fumaça, é isso, Vladimir? Vem meter o fogo no mato. É fumaça, não é nevoeiro, não é fumaça mesmo. E aí deixa o tempo ainda mais seco. Lembra a bronca de ataque, o time do Guarani com Rafael Freitas, cortou, limpou, pintou, boa jogada e adiantou demais de perder. Tem que soltar a bola, né, Rafael? Recupera o time do Ituano, lançamento para a velocidade do Vinícius Paiva. Ele corre e tenta evitar a saída da bola, mas não consegue. É lateral para o time do Guarani bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Não vai ser fácil para o Guarani, não. 1-0 para o time do Ituano. O Guarani trabalha a bola no campo ofensivo. O torcedor protestou bastante após o apito do árbitro no primeiro tempo, após o final do primeiro tempo. Segue ainda impaciente nas arquibancadas aqui do Brinco. Abaixo da cabine da Rádio Bandeirantes, hoje o tobogã superior, a parte superior não foi liberada. Vinícius recua na quarta zaga para Léo Santos, ele ajeitou, dominou, fez o passe curtinho para Anderson Leite, devolveu para Camacho na cabeça do grande círculo, boa bola, na direita para Heitor, Heitor bateu o peito, coloca no terreno, passou Alan Dias, recebeu na linha de fundo, preparou o cruzamento, puxava lá para Canhota, tem o Heitor na devolução, soltou para Heitor, preparou o cruzamento, calculou, executou para a boca do gol, Claudinho chega bem para cortar mais uma, risca frontal da pequena área, ela volta no rebote para Vinícius Yuji, dominou, vai bater para o gol, ele bate cruzada, a bola vai direto para fora, é tiro de meta para o Galo de Itu. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. Só um detalhe, o Guarani fará mais uma alteração, hein? O Marcelo Cordeiro chamou um outro jogador ali, ele já tirou o colete. Vai fazer mais uma alteração o Marcelo Cordeiro. Há pouco o Rafael Freitas foi para uma disputa de bola e saiu mancando. Lucas Paraíso. Deve ser ele mesmo, o Rafael. O Reinaldo tá correndo normal. Tá puxando a perna esquerda o Rafael. Claramente tá puxando a perna esquerda aqui o garoto Rafael Freitas. Não vai dar para continuar. Confirmando agora com quase 6 minutos de segundo tempo. 11ª rodada da Série B, Ituano 1, Guarani 0, Edu. Eurocopa hoje em Turquia 3, Geórgia 1 e Portugal de virada 2, República Tcheca 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Camacho para Heitor, Marcel, chega, toca na bola, a bola vai direto para fora em escanteio. Boa inversão do Camacho, deu uma fatiada na bola, o Heitor de cabeça jogou pro meio da área, quase chegou, caiu Dantas, é escanteio pro Guarani bater, Vladimir. Marcel, né, corte providencial, linha de fundo, tem pressa o Guarani na cobrança do escanteio, Boles. Agora a galera dá uma aliviada, volta a incentivar o Bugrão, tem escanteio, o time do Guarani para bater, capricha, capricha, capricha. Que dá, Luan Dias levantou para a boca do gol, a bola saiu e voltou, fez a parábola e o bandeirinha do outro lado flagrou. E agora alteração, né, vai entrar o Lucas Paraíso para a saída exatamente do camisa 26, Rafael Freitas, vai sair aqui atrás do gol, Rafael Freitas saindo para a entrada do 7, Lucas Paraíso. Bom, o Gleguer não estava nos planos do Marcelo Cordeiro fazer essa alteração no comecinho do segundo tempo, mas não teve o que fazer. Tá saindo o Rafael Freitas e só no desenho tático o Reinaldo tá aqui caindo para a esquerda e o Paraíso entra lá na direita, Gleguer. E o Yudi, né, vai lá pro lado esquerdo como lateral. Agora é brincadeira, né, o Guarani perdendo o jogo, 6 minutos do segundo tempo, tem um escanteio, uma possibilidade de fazer o gol, aí o Luan Dias bate o escanteio que bateu. É impressionante, né? Aí não tem... Como é que a gente vai ficar aqui comentando, né, cara? Não tem o que comer. É uma coisa incomentável. E acabou de entrar o Luan Dias, né? Entrou no intervalo. 1-0 pro Ituano. Bola pro time do Guarani com Anderson Leite. Empurra por dentro para Luan Dias. Recolheu o domínio. Chegou José Aldo. Tenta desarmar a sobra da bola. Volta para Heitor, que recomeça aqui atrás com Douglas Bacelar. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Recomeça de novo o Bugrão, Douglas passa lá por dentro para Luan Dias, de novo para Douglas. Domina o zagueiro, ultrapassa a linha da marcatória. Bora, 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 Bugrão! Lançamento para Reinaldo, chega Léo Oliveira de cabeça, coloca a bola para fora, a bola vai saindo em escanteio pro Guarani bater. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Venha para a Germânica Volkswagen, seu Volks está aqui.
Heitor atravessa todo o campo, trocou o cobrador. Vem pra bola Heitor, com o pé direito, com o pé trocado, vai jogar lá dentro, na boca do gol. Quem sabe para acertar a cabeça do Douglas Bacelar, do Paraíso, do Caio Dantas. São as opções ofensivas do Bugrão. Léo Santos lá dentro também, cruzamento, a bola passa por todo mundo. Léo Santos ainda vai brigar, é o Anderson Leite quem tenta. Evita a saída da bola, encara a marcação do Marcel. Fez o passe na entrada da grande área para Reinaldo. Dominou linha lateral da grande área, parou, prendeu o setor direito para Anderson Leite, para Reinaldo. Com a canhota, ele tentou cruzamento, meia altura, corta Miqueias. Volta a sobra da bola para o time do Guarani. Vinícius Yuji soltou curtinho para Luan Dias. Luan meteu para Heitor, puxa a bola para a direita para cruzar. Carregou por dentro. Nossa, Heitor. Que chute precipitadíssimo. Quando ele clareou, todo mundo aguardou o cruzamento. E aí ele bateu pro gol, a bola passou longe do gol. É tiro de meta, Vladimir Catarino. Até porque até os zagueiros, né, estavam lá na área para um possível cruzamento. Ele não aconteceu, a bola foi para fora. Jefferson Paulino cobra. Quem está acompanhando o jogo é o nosso querido, grande amigo bugrino, Júnior Coimbra, que é filho do gênio Zico. Ele que é bugrino, Júnior Coimbra. Chegou a jogar até na base do Guarani. Claro, não está feliz da vida com o seu Guarani, mas está feliz com o Boston Celtics na NBA. Na NBA, o Boston conquistou o título da NBA, o maior recordista de títulos, né? O maior campeão da história da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Alô, Júnior Coimbra! Grande e forte abraço para você. Aqui lateral por time do Guarani, lateral já batido, placar de 1-0 para o Ituano, vamos chegar a 10 minutos. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo do sabor, as suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta, jogo parado. É falta para o time do Guarani, tá caído ali o Caio Dantas, Vladimir Catarino, fala que eu te escuto. Foi atingido ali pelo Claudinho, né? Falta já cobrada. Vinícius Yuji domina, mata no peito, coloca no terreno por time do Guarani. Para você ligado pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para o Bugrão, domina na ponta Reinaldo, ele olha para a área, mas não cruza, voltou para Vinícius Yuji. Peca em outra meia altura, Claudinho afastou, voltou para Anderson Leite, dominou, limpou, clareou, bloqueada para o José Aldo. Abertura na direita para Heitor, caprichou no cruzamento e agora de cabeça chega Marcel para afastar. Tira de qualquer maneira, insiste o Guarani. Luan Dias fica com a sobra ali na entrada da grande área. Impossível que o Guarani não vai fazer um gol na pior defesa da Série B. Reinaldo dominou, partiu pra finta, voltou, insistiu, Luan Dias foi pra dividida, tira a defesa, volta, briga, Camacho perde a bola e agora vem contra-ataque pro time do Ituano, são 3 contra 2. Vinícius Paiva dominou, limpou, um bolão pra Miqueias, tá desenhado o segundo, invadiu, rolou pra Ian Rolim, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Ituano! Ian Rolim tem a 10 estampada na camisa, um contra-ataque de manual. Mas claro, com muita ajuda bugrina. 3 contra 2, o Vinícius Paiva só rolou pro Miqueias, saiu na cara do gol, poderia ter marcado, mas aí ele só fez o passe açucarado pro Ian Rolim, com o gol escancarado, faz e me abraça, não deu outra. Ian Rolim com a canhota meteu pro fundo do gol, o Ituano amplia no brinco, se a situação já era ruim, fica ainda pior, fica dramática pro Guarani. Ian Rolim, 11 minutos e segundo tempo, tá registrado. Ituano 2, Guarani 0, Vladimir Catarino. E já tem torcedor do Guarani indo embora, né, Boles? Um lance que começou no ataque do Guarani. Reinaldo, que agora está sendo vaiado pelo torcedor, perdeu a chance no ataque, permitiu o contra-ataque e o Ian Rolim, com muita facilidade, marcou o segundo gol do Ituano, amplia o Galo 2-0. CH, o Guarani se mandou, o Reinaldo pegou a bola, o Reinaldo é um atirista danado, né? Perdeu a bola, deu contra-ataque pro Ituano, exatamente, a bola caiu nos pés do Vinícius Paiva, que é o cara que tem mais velocidade no time. E aí o Ituano coloca lá dentro, 2-0 a situação, fica dramática para o Guarani, CH. É até difícil você comentar de quem está pior do que quem. Se o técnico pudesse mexer em 8 posições no intervalo do jogo, não seria errado não, porque infelizmente o Guarani faz uma partida muito ruim e para piorar o aspecto emocional tá arrebentando com o time, né? Você percebe nitidamente que os jogadores nem levantam a cabeça para fazer o cruzamento para dentro da área.
Então o time sentiu já desde o primeiro gol, né? Parou de jogar no primeiro tempo. E no segundo tempo, como você esperava, um comportamento diferente, por enquanto, pode ser até que mude. Espero que mude, mas o time voltou pior. Tentativa de cruzamento do Camacho, aliás, o Anderson Leite não conseguiu alcançar o Heitor, a bola foi direto para fora, é tiro de meta para o Ituano, tem o jogador do Galo de Itu caído, Vladimir. Tá caído ali, vou tentar identificar quem tá pedindo a presença da marca, inclusive, o jogo tá parado, viu, Boles? Olha, a situação do Guarani é tão complicada, dramática, que o Guarani, claro, tem muita Série B ainda, o Guarani já teve aí em anos anteriores uma situação complicada também, só que o campeonato tá passando, né? O Guarani tem 4 pontos, o Botafogo nesse momento é o primeiro fora da zona, é o 16º com 10. Mas o Botafogo tem 9 jogos. O Guarani hoje está fazendo o seu 11º jogo. Ou seja, uma diferença de 6 pontos que pode aumentar. O Ituano, por exemplo, tinha 6, está subindo para 9. O Botafogo ainda vai jogar na rodada e tem mais um jogo. E daí depois aparece o Paysandu. O Paysandu é o 15º com 11. O Amazonas, 14º com 11. Situação realmente complicadíssima do Guarani. É torcer para que essa janela abra logo, dia 10. Chegada aí do Pintado. Que a situação tá muito complicada. E aí, Gleger, 2-0 pro Ituano, Gleger. Deu pra ver, né, a organização, deu pra ver a falta de comprometimento. A bola que o Reinaldo perdeu ali foi impressionante, né? Aí depois fica pedindo falta. Camacho depois vem no lance também, consegue perder. É aquilo que o CH falou agora, não dá pra você ficar analisando quem está pior, né? Porque o Guarani realmente é um time extremamente... Você viu o gol que toma, cara? Extremamente desorganizado. Bacelar chegando ali, não sei onde que tava o Bacelar. Agora ele tá no ataque ali, não foi bola parada, não foi nada. Impressionante a desorganização. E vou dizer o seguinte... Olha o Anderson Leite arriscando pro gol, a bola carimba as costas do Claudinho. Deu pra ouvir aí o Gleger dizendo que o torcedor tem razão em protestar. E pegando no pé agora do Reinaldo, né? O Reinaldo pega a bola, a galera vai. Vai mexer o Ituano. Sai Vinícius Pós, já saiu machucado, entrou camisa 14, Vitão. Vitão 14 no lugar do Vinícius Pós. Já vem pra área, e né? O Vitão é grande, hein? Grandalhão, o Vitão já vem pra área. E a outra alteração, saiu camisa 10, o Ian Rolim, entra o 18, Marlon. Marlon 18 no lugar do Ian Rolim. Marlon é aquele, o Eterno? Não, né? Ô, louco. Marlon é Eterno? É bom, mas nem tanto, né? Esse menininho tem futuro, 38 anos. Alô, João Batista, o meu amigo João Batista, o Binho, o Max, estão no Canadá ouvindo a Bandeirantes, acompanhando a Bandeirantes pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o cruzamento para a área do Ituano, corta Marcel, volta para Vinícius Yushi, colocou de cabeça para Caio Dantas, dominou a bola, deu uma escapada, setor canhoto, o Guarani ainda no ataque, está perdendo o jogo por 2-0. Caio Dantas puxa para o pé direito, foi bloqueado pelo Rodrigo. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O Max está ensinando e o Binho ensinando o João a jogar hóquei no gelo. Estão lá no Canadá. Bola pro time do Guarani para sair jogando com o Anderson Leite. Sai com a bola pela linha lateral, não. Houve um toquinho ali primeiro do jogador do Ituano. Lateral pro Guarani bater pelo setor direito. Lateral batido. Heitor colocou na área. Chegado no Bugrão. Lucas Paraíso tentou passe atrás. Chegou do Luan Dias. Luan Dias empurrou para Camacho. Chega Vinícius Paiva, o juizão também deu uma atrapalhada. Volta para Heitor. Heitor para o Luan Dias. Dominou, limpou a linha lateral da grande área e sai com a bola tudo pela linha lateral. Aliás, linha de fundo. Tiro de meta para o Ituano bater. Novos frangos crocantes da Seara. Muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Placar de 2-0 para o Ituano. Vai chegando a terceira vitória, ainda não empatou, assim como o Santos Sport, e 8 derrotas. Não sai da zona do rebaixamento, mas dá uma respirada, chega a 9 pontos. E deixa o Guarani afundado na lanterna. Bola para Douglas Bacelar, sai jogando curtinho para Vinícius Yushi. Domina, ajeita para o time do Guarani, tempo tem. Não estamos nem com 18 minutos do segundo tempo. Só que acreditar em uma reação do Guarani é que tá difícil pro torcedor. Bola para Léo Santos, ele ajeita, domina, parou, prendeu, ele pensou, devolveu curtinho para Douglas Bacelar. Vinícius se mandou aqui para canhota, mas aí ninguém quer se comprometer, né? Só passos curtos. Camacho dominou, José Aldo deu apertado, Tony Anderson não foi, a bola volta para Léo Santos. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br.
Vamos chegar a 20 minutos, segundo tempo aqui no Brinco. Camacho enfiou pro Vinícius Yuji. Chega por baixo, Léo Oliveira colocando a bola para fora. É lateral na canhota pro time do Guarani bater, comprar Vinícius Yuji jogando improvisado na canhota. Deixa o curtinho para Camacho. Puxa a bola pro pé direito e cruza. Vitão mergulha para cortar. Anderson Leite de frente pro gol. Nossa, Anderson Leite. Pegou na orelha da bola, foi longe do gol. É só tiro de meta, Vladimir Catarino. Tem uma dificuldade o Guarani com esse chute de longa distância, né? Ninguém consegue sequer acertar o alvo. Mais uma vez a tentativa do Anderson Leite foi para fora. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. Mande o seu currículo. Está interessado? E-mail seleção ou serecal, tudo junto sem acento, @iga.com.br. São mais de 250 vagas disponíveis para você. Levantamento do campo de ataque do Jefferson Paulino, corta aqui atrás da defesa, a bola voltou com o Rodrigo com peito para Marcel para dar um chutão para o campo de ataque, a bola saiu. Lateral de graça para o time do Guarani bater. O xará do nosso Catarino, Vladimir, está lá em Piracicaba, curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, sempre ligado, sempre acompanhando. Nosso parceiro aqui, a Cas Ferger, sempre ligado. Está dizendo que o Marlon foi destaque do Ituano na Copa São Paulo, viu? Lá tem apenas 18 anos, já fez 16 jogos no time profissional do Galo de Itu. Está em campo, valeu a casa, um grande e forte abraço para você mais uma vez, sempre nos auxiliando. Assessor de imprensa do Galo de Itu. Desce o time do Guarani aqui na ponta, Vinícius Yuji. Recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, soltou na entrada da grande área para Anderson Leite. Bloqueado pelo José Aldo, sai na marcação Marlon, marcação do Heitor. Sai da ponta, vem para meia, pé canhoto, inverteu para Vinícius Yuji. Dominou, boa finta, a linha lateral da grande área, cruzou para boca do gol para Caio Dantas. Ele desvia de cabeça, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta. O mais difícil ele conseguiu, que é ganhar do zagueiro do time do Ituano. O Vitão e o Claudinho estavam por ali, mas a bola passou, foi embora, Vlad. É, tentativa, na verdade, do Lucas Paraíso aqui para tentar o cabeceio. Até conseguiu cabecear, mas não acertou na bola, foi direto para fora. Não foi do Caio Dantas, não? Não, Lucas Paraíso. O narrador comeu bronha? Não digamos assim, apenas se equivocou. Começou a temporada na Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Muda. Quem? O Guarani está se preparando ali para mais uma mudança. O técnico Marcelo Cordeiro. Saiu o Reinaldo. Isso. Né? Isso, o Reinaldo está fora para a entrada do Renier. Renier 43 no lugar do Reinaldo. Sai, como você ouve, vaiado o Reinaldo. Teve uma participação decisiva no lance do segundo gol do Ituano. Mas como assim? Ele perdeu uma bola aqui, aí a defesa toda escancarada, contra-ataque, o Ituano meteu lá dentro, 2-0 para o time do Itu. Tá jogando o time do Guarani com o Luan Dias, ele faz a inversão, a bola chega para o Vinícius Yuji. E aí, CH, essa opção aí do Cordeiro, a entrada do Renier, tá entrando aqui para a canhota no lugar do Reinaldo. Nós temos 21 minutos do segundo tempo e o Guarani não dá nenhuma amostra que sequer vai conseguir fazer um gol. Tá trocando para justificar, né? Não tem o que fazer. O time, depois do segundo gol, tomou uma ducha de água fria e o que estava complicado piorou ainda mais. Vou repetir, pode até virar o jogo, mas o Guarani não dá, nesse momento, nenhuma amostra que vai fazer sequer um gol. Tá mais fácil o Ituano fazer o terceiro gol do que o Guarani fazer o seu primeiro. E aí, Gleguer, a sua análise e esta mexida no time do Guarani? O Reinaldo estava muito mal, né? Desde o primeiro tempo, não pegou na bola. E a hora que pegou, armou um contra-ataque que originou o segundo gol. Não dá pra saber, né, Boles? A gente fica aqui conjecturando, falando, tem que colocar A, tem que colocar B. Aí a hora que vai pra arena, os caras não demonstram que tem qualidade, não demonstram que tem um bom futebol. A situação do Guarani realmente é muito, mas muito delicada e preocupante. E amanhã na tela da Band, a partir do meio-dia, os donos da bola. Matéria completa deste jogo, Guarani e Ituano, além de muito bate-papo, comentários, quadros do programa que são sucesso, como Na Lata. Mas sem chutar a lata, tem, além do personagem do dia e também a preparação da Ponte Preta que joga amanhã, 9 da noite, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que você vai, claro, curtir aqui na Rádio Bandeirantes. Aliás, o Gleguer já preparou a fantasia? Amanhã tem festa na firma. Mas amanhã vai estar bem complicado, viu? Compromissos anteriormente agendados? Compromissos anteriormente agendados e também estarei na transmissão do jogo da Ponte. Muito obrigado. Renier tentou passe na entrada da grande área, chega Claudinho, esticou com o passe para cortar. Bola voltou para o Renier, dividiu a bola, não saiu não. Ele evita a saída da bola pela linha lateral aqui pelo setor canhoto, sai da ponta, vem para meia, para Anderson Leite, dominou, calibrou, não bateu, rolou para Heitor, Heitor colocou na área para Caio Dantas, Paulino.
Jefferson Paulino sai tranquilo do gol para fazer a defesa, Vladimir Catarino. Aí fica fácil, né? Praticamente um recuo de bola para o goleiro do Ituano. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Tiver bem, abra sua conta no Sicredi. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Centenas de pessoas curtindo simultaneamente. Vamos lá, rapaziada, deixando o like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Como meu grande amigo João Paulo Formacho, lá da Caramacho, já deixou o seu like. Bola pro time do Guarani com Anderson Leite, empurrou para Lua Dias. Ele recolheu, dominou, meteu na ponta para Heitor. Heitor sai da ponta, vem para bem marcado pelo Marton. Devolveu para Anderson Leite, boa bola para Lua Dias. Entrada na grande área, estica o compasso, Marcel Grandarium colocando a bola para fora. Ganha escanteio, Guarani. Guarani precisa de um gol para voltar para o jogo, Vladir. É o Luan Dias quem vai cobrar o escanteio após o toque na bola do Marcel. Vem bola na área, bola. Vem para a cobrança, Luan Dias. Escanteio para o Guarani. 24 segundo tempo, 2-0 para o Ituano. Luan Dias, pé canhoto, levantou para a boca do gol, tirou José Aldo para trás. Subiu de uma forma estranha ali o José Aldo, não houve a falta, nem contato. É escanteio, mais um pro Guarani bater. Luan Dias vem pra bola. Ele tem a 10 estampada na camisa, vai levantar pra boca do gol. Zagueiros na área, Douglas Bacelar na primeira trave também Anderson Leite. Partiu Luan Dias, levantou na segunda trave, nas mãos do Jefferson Paulino. O Adro marcou a falta, o perigo de gol. Falta marcada, ele apontou ali o Caio Dantas. Posse de bola pro Galo de Itu. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Tem furadeira de bancada Forte G, R$ 449,90. Promoção até 22 de junho. Fone 193370 2550. Vou aproveitar para comprar essa furadeira de bancada, ô Vladimir, por nosso querido Corsa Berezinha. Ali, vai usar. É aniversário dele. Ó, tá mudando o Ituano, sai o 9, Tony Anderson, para a entrada do camisa 19, o Salatiel. Salatiel tá entrando no lugar do Tony Anderson e vai deixar também o time Léo Oliveira. Léo Oliveira vai sair de carrinho móvel, né? A maca móvel. Aqui vai sair o camisa 2, Léo Oliveira, para a entrada do 13, é o Aloísio. Aloísio, camisa 13, no lugar do Léo Oliveira. Beleza, tá registrado este Vladimir Catarino, segundo o CH, o trepidante. Ele que é o nosso maquinista, né? O maquinista, ele que comanda, né? Ele é o maquinista. Chegou não, agora, eu sou apenas um vagão. Sou apenas um vagão. Eu corrigi depois. Ah, tá bom, entendi. Pois não, Gleger, fala que eu discuto. Sabe quem tá lá em Rio Preto mandando um abraço? Tá falando aqui, ó. Quem? O Bolis está narrando muito. É o nosso grande amigo, viu, CH? Ele... Batata, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes e tá falando, olha, o Bolis está narrando muito. Grande Batata, aliás, esse Batata é sensacional, é um Batata doce, né? Grande Batata, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Edu, tudo anotado aí, né? Léo Oliveira saiu, entrou a Aloísio com a 13, Salatiel 19, a entrada do Tony Anderson. Tá certo, Edu? Obrigado. Tá certo. Aqui bola pro time do Ituano com Salatiel, ele recolheu, dominou, tentou levar pro fundo, prepara o cruzamento, cercado, marcado, trava, Heitor, colocando a bola para fora, foi o Anderson Leite. Lateral pro time do Ituano bater lá pela canhota. 26,5 segundo tempo. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani que voltará a campo no próximo sábado, 5 da tarde, contra o CRB. E depois é o derby. O derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Domingo, dia 30 de junho, 18h30 no Brinco. Tem Guarani, Ponte Preta e Guarani. Um dos duelos de mais história, rivalidade e tradição do futebol do interior do Brasil. Derby aqui na Rádio Bandeirantes, em nome de Sodimac e Ica Atacado. E também, claro, na nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. E dentro da programação esportiva da Rádio Bandeirantes, historinha do derby com o Edu Pinheiro e com os gols narrados pelo Batistão. Vem aí mais um derby, o derby 207 na Rádio Bandeirantes. Agora são 8 da noite, mais 30 minutos, horário oficial de Brasília. A bola não chega no Caio Dantas, mas chega no Renier, porque o Aloísio não cortou. Volta para Vinícius Iugi. Recolhe, domina para o Bugrão. Ele meteu na ponta para Renier, setor canhoto, último terço do campo, demorou demais, o torcedor já fica impaciente. Luan Dias é quem recolhe, domina a balança, gira para lá, para cá, Rodrigo na marcação. Devolveu para Renier, a devolução para Luan Dias, tentou levar para o fundo, fecha a porta, Rodrigo. Recuou, José Aldo também se apresenta na marcação. Cruzamento do Iugi, Claudinho, para consagrar o zagueiro, chega para tirar mais uma. A bola volta para
Léo Santos, zagueiro recolheu, domínio passado, as largas para, prende, olha, pensa o esquerda para Vinícius Juge, olha para a área, não cruza só, Paraíso, agora o Caio Dantas chegou, Lua Dias é quem recolhe, domina, trabalhando a bola com o setor canhoto, pelo setor canhoto com a perna esquerda, empurrou para Camacho, Camacho chama alguém, ninguém se apresenta, ele erra o passe. Tá faltando força ali pro Camacho. Bola colocada pra fora. O Heitor já cobrou lateral pro time do Guarani. Devolução pra Camacho. Com a canhota faz inversão pra Léo Santos. Sai na marcação Miqueias. Léo Santos dominou, limpou, fintou. Segundo terço do campo. O Guarani todinho no campo de ataque. Deixa sozinho aqui o Vinícius Paiva. Não conta pra ninguém, não. Cruzamento lá dentro. Tirou de novo a defesa com José Aldo. Volta para Anderson Leite. Empurrou para Heitor. Heitor sai da ponta. Vem pra meia. Falta. O juiz não deu. Mandou seguir o árbitro. Gol caído. Heitor. A sobra da bola para Vinícius Paiva. Dominou, limpou e já meteu pra Salatiel. Contra-ataque mais um do time lituano. Salatiel recolheu, dominou e inverteu. Chega de cabeça. Léo Santos para cortar a bola. Não chega aqui na ponta. Porque se chega no Vinícius Paiva, ele sairia na cara do gol. Bom lançamento do Anderson Leite para a velocidade do Renier. Ele chega na linha de fundo, parte para cima dele, Renier. Eu quero ver. Renier dominou, tentou cruzamento rasteiro. Chega Vitão e Claudinho, ambos para cortar e quem completa Vitão. Levanta a bola para o meio campo, vai brigar o Camacho, chega tocando na bola Salatiel. Rebote fica para o time do Guarani com o Léo Santos na cabeça do grande círculo. Léo Santos para Heitor, pela meia direita. Heitor tá sozinho, preso, ninguém de verde se apresenta. Ele recua para Camacho, Camacho para Anderson Leite. Dominou, limpou para Caio Dantas. Limpou, cortou, fintou, vai marcar, bateu no canto e é gol! Gol! Estampada na camisa, chamando a responsa, veio buscar na entrada da grande área, cortou, limpou, pintou, costurou, clareou e bateu fraco, mas o suficiente para tirar de Jefferson Paulino no cantinho direito do goleirão que pulou e nada pôde fazer. O Guarani vivo no jogo, Caio Dantas, o artilheiro do Bugrão na Série B, marca o terceiro dele, o primeiro do Guarani, o Guarani vivo no jogo, Bugrão, avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Olha a torcida vibrando, olha a galera festejando, porque balançou a rede, é gol. Caio Dantas diminui. 29 minutos e segundo tempo, tem jogo, tá registrado no futebol Bandeirantes. Guarani 1, Ituano 2, Paulino não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, me conta aí, Vladimir Catarino. Se não vai na técnica, vai na base da raça e da vontade, né? Foi aos trancos e barrancos o Caio Dantas passando pela defesa do Ituano e quando chutou não pegou muito forte, mas foi no cantinho, sem chances de defesa para o goleiro Jefferson Paulino. Diminui o Guarani, Caio Dantas, agora 2-1 pro Ituano. SH, gol típico de centroavante, né? Foi arrastando, empurrando todo mundo, meteu no canto, o Guarani tá vivo no jogo, CH. No peito, né? No peito, numa jogada improvável, num gol com desvio do zagueiro, mas vale, do mesmo jeito. Vamos ver se esse gol empolga todo mundo e o Guarani vai pra cima. Por enquanto, o Ituano tá melhor e mais organizado, mas na garra o Guarani tá tentando. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de balão desta emoção, eu confirmo Série B, 11ª rodada. Há pouco, Guarani diminuiu. Guarani 1, Ituano 2, meu caríssimo Edu Pinheiro. Ali a Ponte hoje teve uma baixa, hein? O Gabriel Novaes, atacante, teve fratura no braço direito. Atacante Gabriel Novaes, amanhã passa por cirurgia no Veracruz, aqui em Campinas. A Ponte joga amanhã em Ribeirão Preto contra o Botafogo, às 21 horas aqui. Roger Williams vai narrar. Rádio Bandeirantes. O jogador do Ituano caído, ele saiu ou ele prosseguiu? Prosseguiu, tá em pé novamente. Muito obrigado. Lançamento lá na ponta, tentou a chegada do Guarani, chega Marton para cortar e colocar a bola para fora. Lateral pro time do Guarani para bater, tem tempo ainda Bugrão, pelo menos o empate. O empate já é péssimo, né? Mas quem sabe, empate, o apoio da galera. Tem jogo ainda, se defende o time do Ituano. Renier levantou, colocou na área, a bola passa de uma extremidade a outra, chega na direita para Heitor. Heitor dominou, invadiu a área, colocou na área, quase a bola chegou no Paraíso.
afasta de qualquer maneira a zaga do Ituano, que levou seu 23º gol nesta Série B. Tá 2-1, o Ituano tá vencendo. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Situação tá dramática, tá difícil, mas o torcedor tem que dar um voto de confiança, pelo menos agora, na reta final. Mas aí o Anderson, ele dá uma entregada. Tentou a finta, perde a bola, já recupera o time do Ituano. Se atrapalha na saída, chega o Miqueias para consertar. Caio Dantas brigou na bola, recuperou, deixou para Camacho. Camacho levantou para Renier, dominou, tem a chance do empate, ele bate, a bola é desviada e o Paulino pega. Ao desviar do Claudinho, a bola sobe, o Jefferson Paulino chega para fazer a defesa, Vladimir. Foi amortecida, né, a bola ali, aí ficou fácil e tranquila para a defesa do Paulino. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontra-se saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. O Guarani tá no jogo, 2-1, Gleger. Parece que o Guarani começou a querer entrar no jogo, né? Diminui, mas assim, a situação ainda é muito complicada. E aparentemente aí o Ituano vai se fechar agora, explorar os contra-ataques. E o Guarani, se quiser tentar empatar o jogo, tem que ter minimamente organização, que até o momento ainda não teve. Sai no Guarani o Anderson Leite, entra Kaique, meia dúzia é Kaique entrando no lugar do Anderson Leite. Vem para o campo de ataque, o time do Guarani atacando para o gol do portão de entrada no seu estádio do Brinco de Ouro da Princesa. Subiu alguma coisa de placa? Placa não, placa subiu agora. Renda pública, alguma coisa assim, Vlad? Já saiu. Né? A gente falou ou não falou? Ó, só confirmar que no time do Ituano saiu o José Aldo com a 11, entrou 15, Gabriel Falcão. Gabriel Falcão, 15, entrou na equipe do Ituano. Uma renda, aliás, um público de 2.338 pagantes, 511 não pagantes. 2.849 o público total, para uma renda de 55.390. Ó, deu uma esquentada agora no jogo, porque o time do Guarani alega que um atleta ali do time do Ituano, já acho que é o Miqueias, ele chegou muito forte em cima do jogador do Guarani, e seria uma agressão, né? Mas... o árbitro tá com cartão. É o 32, é o Iuji, que estava no lance ali do Guarani. O árbitro tá dando cartão pro camisa... de número 8 da equipe do Ituano. É o Miqueias. É o Miqueias, portanto amarelo pro Miqueias. Claro que se o VAR entender que houve uma agressão, ele vai acionar o árbitro, o lance será revisado. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem falta o time do Guarani para bater, e se tem falta, tem uma oportunidade na bola parada para empatar o jogo. 2-1 pro Ituano. Heitor e Lua Dias próximos da bola na meia esquerda. É falta pro Guarani bater, capricha que dá. Lua Dias levantou para a boca do gol de cabeça. Douglas Bacelar desvia para fora. A bola sobe e vai embora pela linha de fundo. Ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Jogo de alicate Sport G, R$ 59,90. Promoção até 22 de junho. Fone 193370-2550. Alô, meu grande amigo irmão Edivaldo Tits, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil. Está ligado, acompanhando o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Cobra o tiro de meta, Jefferson Paulino. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque para Salatiel. Ele desvia de cabeça no vazio, vai brigar o Marcos. Chega primeiro Heitor para fazer corte. A sobra da bola fica para Kaique. Gira bem para cima o marcador com a canhota. Tenta o lançamento no meio do caminho. Miqueias desvia. A bola vai voltar para Lua Dias. Tentou o domínio. Chega. Rodrigo Lua Dias brigou e recuperou. Parte com a bola dominada. Paraíso pediu no comando. Foi lançado. A bola deu uma escapada. Vitão protegeu. Colocou para fora. O outro marcou a falta. Falta do Paraíso para cima do zagueirão Vitão. O jogo tá parado, é falta de ataque. Após que bola pro Galo. Começou a temporada na casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no app. Para você aqui nas cercanias, os ambulantes que sempre trabalham em dias de jogos do Guarani aqui nas cercanias do Brinco. Galera, sempre que a gente está chegando no estádio aqui, vamos lá, boles, vamos narrar vários gols do Bugrão. Estão sempre ligados na programação da Rádio Bandeirantes. Pessoal lá do staff, né, do CT do Guarani, ali a gente coloca a viatura ali, normalmente. Pessoal sempre ligado também na Rádio Bandeirantes em 85.7. Levantamento para a Salatiel, sobe, escola de cabeça, Léo Santos, a bola volta para Kaique, que recomeça com Vinícius Yuti, 37. Vamos entrar na parte final do jogo, 2-1 pro Ituano. Em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Agora é o seguinte, né, CH? O Guarani tem que partir com tudo pro campo de ataque, porque o empate já é ruim. Imagine a derrota, CH. O que o Guarani tá fazendo, né? As mexidas do Valentim pioraram muito o Ituano. E as mexidas do... Olha o Guarani, a chance do empate, caiu o Dantas do campo, é gol! É gol! Estampada na camisa, a marca do artilheiro, cheiro do gol, uma jogada rápida, lançamento para Heitor, ele cruza na medida, ali entrada na grande área para Caio Dantas, chega de frente para a bola, de frente para o gol, solta a bomba com o pé direito, a bola entra no campo de Jefferson Paulino, para explodir o brinco, para empatar o jogo, para dar uma esperança pro torcedor bugrino, pra virada que seria histórica. Caio Dantas, o artilheiro bugrino, avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha o povão festejando, olha a galera vibrando. Balançou a rede, é gol do Bugrão, é o gol de empate. Na marca de 38 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito, grita mais forte, solta o grito, grita mais forte, nação bugrina. Tá registrado no brinco. Caio Dantas empata, segundo dele, segundo no Bugrão. Guarani 2, Ituano também 2. Paulinho, não chora não, goleirão. Na bola dorme no fundo da sua rede. Explode a nação bugrina. De protestos a incentivo, de protestos a incentivo. Explode a nação bugrina. Guarani 2, Ituano 2. O Guarani vai buscar o empate. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Caio Dantas, a marca do artilheiro. Estava no local certo, onde o centroavante deve ficar. E que jogada do Heitor pelo setor direito. Foi em linha de fundo, no limite da linha de fundo, fez o cruzamento. Caio Dantas tocou no canto do goleiro Jefferson Paulino, que mais uma vez ficou na saudade. Amplia, aliás, empata o Guarani. Amplia o Caio Dantas, segundo dele, 2-2, Boles. E vem pra virada o Bugrão. Vinícius Giusti levantou pra boca do gol. Claudinho rebate, afasta o perigo da boca do gol. E o Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. CH, o Guarani empata, vai buscar o empate graças a Caio Dantas. CH. Olha, o imponderável aconteceu, né? Entrou em campo, a garra dos jogadores, a vontade. Se você analisar o jogo até 25 minutos do segundo tempo, ninguém, quem foi embora, sequer acredita nesse segundo gol, mas aconteceu. Graças à garra, disposição e luta do time. Tá sem organização, mas com muito coração. Chega a 4 gols o Caio Dantas nesta Série B. Fala aí, Vladimir. Anote na sua ficha, o Salatiel tomou o cartão amarelo do Ituano e o Kaique do Guarani. Eles acabaram se estranhando por ali. E a galera vem junto, a galera que protestou, em um protesto com razão nas arquibancadas. E aqui o Guarani recupera, não havia falta não. Recupera para isso, a chance, Renier pedindo área, cruzamento para a boca do gol. Pega Paulino. Chega bem na interceptação para evitar que a bola chegasse no Renier. E vem o Ituano para o campo de ataque. Vem embora o Ituano. Miqueias carrega, a bola fez a inversão lá na ponta para Salatiel. Dominou, limpou, fintou, cortou, linda jogada, bateu cruzada, a bola foi desviada e é gol do Ituano! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Ituano! Salatiel tem a 19 estampada na camisa. De novo veio um contra-ataque, veio com tudo. Ituano, a bola chegou para Salatiel. É centroavante, mas é habilidoso, é grandalhão, mas é habilidoso. Ele cortou, limpou, pintou, bateu cruzado. A bola desviou e encobriu o Vladimir. Ainda chegou o Vinícius Paiva, mas para mim a bola já havia entrado.
comemorou o Salatiel, o Ituano de novo na frente. Após ter sofrido o gol de empate, teve forças para buscar o terceiro gol. 42 segundo tempo, tá registrado e joga uma ducha de água fria na galera bugrina, que acreditava na virada. Ituano 3, Guarani 2, tá registrado o detalhe do gol, Vladimir. Faltou alguém para matar a jogada, né, Boris? O Luan Dias teve a chance até de comer. Olha o Guarani. Chegado o Renier, tentou cruzamento, ganha escanteio. Faltou alguém para matar o lance no contra-ataque, permitiu a velocidade, aí o Salatiel, com toda a tranquilidade, também mandou para a rede, voltando à frente do placar a equipe do Ituano. Volta o Guarani a brigar pelo menos pelo empate, só que o tempo vai passando, né? 43,5. O árbitro ainda não autorizou a cobrança, tá revendo o lance, um possível toque no braço do Aloysio e com certeza seria pênalti. Tá pedindo para esperar ali o árbitro da partida e agora autorizou a cobrança do escanteio. Renier vem para a bola pelo setor canhoto, atenção, levantou para a boca do gol de cabeça, tentou, voltou, Heitor, bateu, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Escanteio, a hora foi descendo na primeira trave, sobrou limpa para Heitor, uma bomba sem deixar a bola cair, um sem pulo espetacular, afundando Jefferson Paulino para empatar o jogo, um jogo maluco no brinco, avante, 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 Mugrão, Heitor empata o jogo no brinco, recoloca a esperança no coração do torcedor bugrino da virada. Heitor empata o jogo. Verde e branco, as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha a galera vibrando, olha o povão festejando, balançou a rede, é gol do Guarani. Heitor, 44 minutos de bola rolando no segundo tempo, salta o grito, grita comigo, galera bugrina. Tá registrado no brinco. Guarani 3, Ituano também 3. Jefferson Paulino não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, e não foi um gol qualquer não, foi um golaço do Heitor Vladimir Catarino. Bola desviada no meio do caminho após a cobrança do escanteio, ia saindo, mas o Heitor estava lá no segundo pau e chutou com raiva, rapaz, com muita força para estufar as redes do goleiro Jefferson Paulino. Teremos 7 de acréscimo, dá tempo ainda, Bola. Tem muita coisa pela frente, Gleger Sorzin, que jogo maluco, 3-3 no brinco. Jogo extremamente maluco, né? Eu não cheguei nem a comentar o gol de empate do Guarani, 2-2. Se quer o gol do Ituano e esse agora. Jogo maluco, realmente, o jogo tá aberto, né? Tem que ficar atento o Guarani para tentar ver, dá até para buscar a vitória. Por que não? Olha o Salatiel, tentou de... Rapaz, Gleger, o cruzamento do Vinícius Paiva, o Salatiel estava livre, mas ele não conseguiu alcançar. O Ituano fez aos 42 com o Salatiel e o Guarani empatou aos 44 com o Heitor. E o gol de empate do Caio Dantas foi um pouquinho antes. Eu confesso que eu nem consegui marcar aqui. O Caio Dantas fez o primeiro aos 29, né? Se o Edu puder me ajudar. O minuto do gol. 29 no primeiro. E o segundo. Caio Dantas, 38, empatou o Caio Dantas, 2-2. Então 38, 42 e 44. Isso. 3 gols em um espaço curtíssimo de tempo. E tem jogo ainda, vamos a 52 do brinco. 46, placar de 3-3 para Bugrão. Caio Dantas sai da área, recebe pelo setor canhoto. Puxa a bola pro pé direito, levantou, cruzou, Claudinho desceu, a bola vai saindo. Jefferson Paulino evita para fazer a defesa. Fica com ela o goleiro do Ituano. Sicredi no seguro consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Final de jogo eletrizante no brinco, placar de 3-3, um jogo de 6 gols. Bola pro time do Ituano, recolhe e domina, dá uma cadenciada, prende bola, segura o Gabriel, acaba recuando para Marcelo, a galera chama o time do Guarani para sair lá de trás. Caio Dantas dá uma pressionada para cima do Vitão, ele fez o passe por dentro para Marlon, para Vinícius, falta por trás para cima dele, leva vantagem, bola para Miqueias, vem o Ituano, Miqueias sentou, bateu, sobrou para ele, pé canhoto, bate para fora. CH, 3-3 no brinco, CH.
É um jogo para testar o coração de qualquer torcedor bugrino. Um jogo maluco, completamente sem noção, e estão em campo as duas piores defesas do campeonato. Saíram 6 gols. Que coisa, bola. Já já o apito virão aqui na Bandeirantes, comando do Pinheiro, mas tem muito jogo. Bola pro time do Guarani com o Lua Dias, ele recolhe, domina, balançou pra cima do marcador, escapou, limpou, fintou, pede bola no comando Paraíso. Ainda Lua Dias, outra finta, prende demais, segura, mas limpa o lance. Empurra na ponta pra Vinícius Yuji. Tem Renner pedindo, Caio Dantas lá dentro, o artilheiro bugrino. Pede bola também, Paraíso, cruzamento na segunda trave, Caio Dantas, cega Paulino. Cruzamento muito fechado, sai do gol Jefferson Paulino. Quer jogo, Ituano. Lançamento aqui na ponta pra Vinícius Paiva. Ele carrega a bola, motorzinho no galo de tem Salatiel do outro lado, Camacho na bola, juizão. Mas acho que ele atingiu primeiro as pernas do Vinícius Paiva e recebe amarelo. Cartão, Vladimir. É amarelo pro Camacho, né? Chegou atrasado, tava pendurado, hein? Camacho toma o terceiro amarelo, não pega o CRB no próximo sábado. Mas fica livre pro derby. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas fica livre pro derby. Deve ter pensado isso. Né? Começou uma operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Já já tem o apito final aqui na Bandeirantes e o comando vai ser dele. É do Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, do Pinheiro vai dar o recado no apito final da Bandeirantes em nome de Paraflu, de Iga Atacado, produtos Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças, de Grupo Germânica, de Sicredi, Aroma das Ervas e Loja do Mecânico. A nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores. 49, falta pro Ituano, cruzamento lá dentro, tira Paraíso. A sobra da bola volta pro Galo de Itu. Bola por dentro com Aloísio. Aloísio meteu para Mardon. Mardon errou. Passe. Kaique recuperou. Meteu no comando para Paraíso. Ele vai brigar. Vai chegar primeiro Mardon. Quem chega é Rodrigo. Colocando a bola para fora. É lateral para o Guarani. Guarani vem para Abafa. Ou tenta vir para Abafa. Jogadores extenuados. Alguns não conseguem mais correr. Mas quem corre é Lua Dias. Ele ajeita, domina. Cortou por dentro. Carrega a bola na entrada da grande área. Reclama de falta. O árbitro manda seguir. Claudinho recupera. Já meteu para Vinícius Paiva. Esse tem fôlego. Lançado pelo setor canhoto. Claudinho foi para a área. Dominou o time do Ituano. Encara a marcação do Douglas Bacelar, chega por baixo, Douglas Bacelar na bola, Vinícius Paiva caiu, se levantou, é ágil, fez o passe para Mardon, Mardon inverteu, chegou no Miqueias, domina, ajeita pela meia direita para o time do Ituano, pela meia, tabelou com Salatiel para Miqueias, meteu na ponta, muito forte para Vinícius, a bola saiu, é lateral para o time do Guarani. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen, são diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste o seu 0 km. Guarani perdia por 2-0, buscou um empate, levou o terceiro gol, mas teve forças em 2 minutos para empatar o jogo com o Heitor. 2 do Caio Dantas, 1 do Heitor. E o banco de reservas do Guarani, os integrantes se levantam ali, reclamando do que, Vlad? Aqui o jogador do Ituano, o Gandula devolveu, ele devolveu a bola e o jogador do Ituano colocou de novo para fora, foi isso. Poderia crescer mais um minutinho. Caio Dantas, ajeita, domina pro time do Guarani. O Guarani tem que colocar mais jogadores dentro da área, né, gente? É isso que a galera tá pedindo. Kaique para Lua Dias. Algum zagueiro tem que se mandar lá dentro. Aqui eles não conseguem mais correr. Nem o Léo Santos, nem o Douglas. Bola para Renner. Ajeita, domina, tá no mano a mano. 3-3. Dominou, levou pro fundo, prepara o cruzamento, cruzou para o gol. Paulinho espalmou, voltou para Heitor, tá na área. Domina mal, Heitor. Dominou na canela, Heitor. Ele briga, recupera. Tá valendo. Domina, ajeita. Pé direito na bola, levantou, cruzou. Paulinho saiu do gol, espalmou. A bola passa pelo Renner e acaba saindo em lateral. O árbitro olha pro relógio, mas tem jogo ainda. Tem alguns segundos pro Guarani buscar a virada histórica no brinco. Bola aqui na ponta para Vinícius Yuji. Deixou para Renner, devolveu para Vinícius Yuji. Escapou da falta, ganha lateral. Lateral na canhota pro Guarani bater. Algum zagueiro tem que ir lá dentro. Tem que algum zagueiro ir lá dentro para essa bola ser cruzada. Vinícius Yuji, finalzinho de jogo dramático, eletrizante no brinco. Lua Dias, mata no peito, coloca no terreno, tentou levar pro fundo. Insistiu no lance, dividiu e a bola incrivelmente não saiu. Recupera o time do Ituano. Bola para La Salatiel. Quando apita, o árbitro acabou. Apesar da raça, da luta, da determinação dos seus jogadores extenuados, muitos caem no gramado, principalmente os seus jogadores do Guarani. A torcida não alivia, acaba vaiando, outros aplaudem. 3 pro Guarani, 3 pro Ituano. Guarani perdia por 2-0. Foi buscar o empate, levou o terceiro gol, mas ainda encontrou forças da reta final do jogo para marcar o terceiro gol. Não perde, mas também não vence. Péssimo resultado, mas pelas circunstâncias, por estar perdendo por 2-0, Guarani acaba conquistando o ponto.
Fim de jogo no Brinco. 3 pro Guarani, 3 também pro Ituano. Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes. E vamos para a zona mista. Vladimir Catarino é o repórter da Band. Pessoal, acho que vai demorar um pouquinho, viu, Boris? Tá todo mundo lá no gramado ainda. Se você quiser chamar o apito final, acho que dá tempo, Boris. Vamos lá então, na sequência do Pinheiro, vem aí pro encerramento da jornada e depois tem um apito final repercutindo 3 pro Guarani, 3 pro Ituano aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Já para o público. Oi, Catarino, situação de momento. Só o Douglas Bacelar passou aqui e falou rapidamente sobre esse sentimento, esse misto, segundo ele, um sentimento de frustração, claro, né, por não ter conseguido a vitória, mas um sentimento de um time que lutou bastante, lutou até o fim para tentar essa vitória. Vamos ouvir o Caio Dantas, o autor, né, o artilheiro do jogo, o autor dos 2 gols, grande nome do Guarani na partida. Vamos ouvir. Marcar 2 gols importantíssimos para o Guarani na sequência da temporada. Você foi contratado para isso e hoje conseguiu fazer a alegria do Guarani, mesmo não saindo com a vitória, Caio. Cara, a sensação é sensação de derrota hoje. A gente montou o time, treinou para tentar a vitória hoje, mas enfim, seria melhor se a gente tivesse saído com a vitória, mas enfim, vamos continuar trabalhando que uma hora essa fase passa. A questão psicológica está pesando, Caio? O time está entrando nervoso, com medo de errar, isso acaba dificultando também? Cara, com certeza, é difícil a gente estar nessa situação, né? A gente olha para a tabela, a gente vê lá que a gente está em último, enfim. Mas é um time que trabalha muito, a gente vai continuar trabalhando, que uma hora essa fase, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé que uma hora essa fase vai passar. Legal, obrigado. Caio Dantas, artilheiro do jogo, meu caro Edu Pinheiro, falando sobre os 2 gols, né? Sentimento ruim de ter marcado 2 gols e o time não ter conseguido a vitória, Edu. Perfeitamente. Já você no craque, também na coletiva. Um abraço, bom trabalho aí, Vladimir. Valeu, Edu, até já. Público 2.849, 2.849, renda 55.390. Vamos começar com o CH aqui. O comentário é o seguinte, 1-0 pro Ituano primeiro tempo, 1-0, tá? Melhor em campo no primeiro tempo, Vladimir, goleiro do Guarani. 3 grandes defesas. E aos 42, Vinícius Paiva, pimba, 1-0 pro Itu. Aí vem o segundo tempo, tava morto, tem alterações, vai daqui, vai dali. 11 minutos, contra-ataque mortal, falha do Reinaldo lá na frente que perde. Ian Rolim faz 2-0 Ituano.
A 29, Caio Dantas. Passa por 2. Ele mata na primeira bola, já tira 1. Tira o segundo na sequência e chuta no cantinho. 2-1 pro Ituano, né? 29, segundo tempo, repito, primeiro do Guarani. A 38 começou a esquentar. Heitor cruza e Caio Dantas de primeira, do jeito que veio, Pimba estufa 2-2. Quando tudo parecia que ia engrenar para uma virada, a 42, gol do Ituano, Salatiel. Um contra-ataque terrível. Heitor foi absorvido no lance, Bacelar também, bate não sei em quem, espirra, fase a fase, né? 3-2, Salatiel, 42. Mas aos 44, após escanteio, tem uma disputa de bola que sobra para Heitor, que encheu o pé, empatando 3-3. O árbitro deu 7 de acréscimos e ficamos assim, CH. Queremos ouvir, hein? Guarani 3, Ituano também 3. Um jogo completamente maluco, né, Edu? Um jogo que até 25, 27 do segundo tempo tinha o Guarani na lona completamente. Um Guarani abatido, um Guarani frágil, um Guarani sem confiança, um Guarani desorganizado, um Guarani com medo, acuado pelo Ituano. E tecnicamente é tão sofrível como o Guarani. Mas no contra-ataque, nos erros defensivos absurdos, de falta de organização mais absurdos ainda, o Ituano, com a velocidade dos seus jogadores de frente, acabou abrindo 2-0. Eu, sinceramente, eu não acreditava que o Guarani pudesse empatar o jogo. Eu fiz esse comentário quase a 30 minutos do segundo tempo. Ali estava mais para o Ituano fazer o terceiro gol no contra-ataque, não por qualidade técnica, do que o Guarani sequer fazer um gol. E fez no peito e na raça com o Caio Dantas. Isso acabou acendendo uma chama de esperança nos próprios jogadores do Guarani, que foram de todas as maneiras para cima do Ituano, que já estava muito acuado, que o técnico Alberto Valentim fez as mexidas e as mexidas deixaram o time desorganizado. Quem entrou não entrou bem no Ituano. E o Guarani, com a força da torcida e com a empolgação, foi com tudo para cima e acabou empatando o jogo. E na velocidade, o Ituano, logo depois do segundo gol, acabou saindo na frente. E num lance de bola parada, o Guarani acabou empatando o jogo. Esse jogo, esse resultado, ele retrata exatamente o que são os dois times do campeonato. O Ituano é a pior defesa do campeonato. Em 11 jogos tomou 25 gols. Mais do que 2 gols por partida. E o Guarani está quase lá. Não tomou os 25, mas é a segunda pior defesa do campeonato. Times completamente sem organização. A única coisa que eu vi de positivo foi a velocidade de alguns atacantes do Ituano, competentes jogadores, e a garra e brio do time do Guarani, que não desistiu nunca. Tem os valores individuais, evidentemente, que o Vladimir fez uma grande partida, e o Caio Dantas que salvou o Guarani. Mas salvou do quê? O empate serviu para quê, Carlos Henrique? Para nada, praticamente para nada. Foi ruim para os dois. Mas combina com o festival de incompetências que nós assistimos, do Guarani e do próprio Ituano. E se esses times quiserem um futuro diferente no campeonato, eles vão ter que contratar pelo menos meio time novo, agora na janela. Mas meio time para botar para jogar. Porque com esses jogadores que aí estão, você pode mudar treinador, pode fazer o que quiser. Falta repertório, falta qualidade técnica, falta tranquilidade, falta manejo de bola, falta tudo. No intervalo do jogo, tanto eu como o Gleger falamos exatamente a mesma coisa. O que o Guarani precisa para o segundo tempo? Quase tudo. E o Boles me perguntou com 7 minutos do segundo tempo, o que precisa o Guarani? Precisa de tudo. Porque o time não joga, o time tem medo, o time é um amontoado de jogadores. E não fica aqui nenhuma crítica ao Cordeiro, tá? Nem ao Jairo, não é isso. É que os jogadores estão num estágio que eu não sei se há reversão. De qualquer maneira, vem aí um novo treinador, desejo a ele que tem competência, sorte,
e bastante sucesso, porque ele vai precisar. O empate coroou o espetáculo. O time mais incompetente, que é o Guarani, que é o último colocado, com o segundo mais incompetente. Final do jogo, 3-3, Edu. Muito bem, grande CH. O empate foi pro espetáculo, 3-3, bom para os dois péssimos. Então vamos lá. O meu caro Gregory Zorzinho, 3-3. Queremos ouvi-lo. Você agora. Olha, Edu, eu fico pensando aqui, por que o Guarani não acelerou, né, esse passo, como acelerou agora aí nesse finalzinho, lá no primeiro tempo? Não dá pra gente, sabe, eu não consigo entender, por exemplo, mas as mexidas do Ituano, como disse o CH, eu concordo, jogaram o nível técnico lá para baixo. Mas, cara, o Guarani era tudo aquilo que a gente falava, né, que tinha que pressionar, que tinha que chegar, que tinha que usar as laterais, que tinha que chegar, tinha mais contundência dos atacantes, né, precisava disso. E aí o Guarani deixou para fazer isso no final do jogo, depois estava perdendo 2-0. É isso que eu não consigo entender, né? Isso eu não consigo entender. Mas assim, o resultado é péssimo. O resultado não é ruim, tá? O empate. Deu ali aquela emoção no torcedor, né? A gente percebe nos jogadores o entusiasmo, né? De ter, tava 2-0, conseguiu fazer 2-2, toma o terceiro gol e vai lá e empata o jogo de novo. Claro, numa circunstância de meio de tabela, a gente diria, nossa, o Guarani foi lá e buscou, né? Tava negativa a situação, o Guarani foi lá e buscou o resultado, empatou, né? E dá para dizer que ganhou, achou um ponto. Mas na situação em que está o Guarani, né? Não sai do lugar. Sabe aquele lamaçal quando atola um carro que você fica ali, viga, não anda, mas não sai do lugar. É isso que está acontecendo com o Guarani, pô. E está se atolando a cada vez. Sabe por quê? Porque as rodadas vão passando e o Guarani não consegue, por exemplo, uma sequência de vitórias. 2, 3 jogos, 2, 3 vitórias consecutivas, que aí começa a respirar na competição. Não. Muito pelo contrário, né? Ele tem um empate, aí você, agora vem uma outra derrota. Aí tem uma derrota fora de casa, jogando até razoavelmente bem. Aí você, perdeu o jogo, mas jogou bem, né? Teve uma boa apresentação, foi prejudicado pela arbitragem. Agora a gente acredita na evolução do time, mas não vimos absolutamente nada. Isso aí foi no peito, na cara e na coragem, esse resultado de hoje. Mas não dá, para o Guarani, nós estamos falando aqui do Guarani Futebol Clube, é muito pouco. É muito pouco. O torcedor tem que ficar chateado mesmo. O torcedor tem que cobrar mesmo. Olha a situação que está o Guarani Futebol Clube. Empatando com um time que tomou, o CH disse, 25 gols na competição, jogando dentro de casa, precisando da vitória, e aí, sabe aquele negócio do suor sangue para empatar? Então é muito complicado, é muito difícil. Não dá nem para ficar aqui analisando, eu não vou ficar falando individualmente, até porque daqui a pouco tem o gabarito aí também, mas, olha, situação do Guarani, e esse negócio de esperar a janela, gente, isso aí, o torcedor bugrino tem que tirar isso da cabeça, hein? Tirem isso da cabeça, porque até a abertura da janela, nós temos pouco menos de um mês. Pouco menos de um mês. 10 de julho, né? Exatamente. Então, Edu, tá muito longe. Tem o que ainda mais 4? 4 rodadas? 4 rodadas, o Guarani tá com 5 pontos. E aí depois, ainda faltam acho que 8, né, pra terminar o turno. Faltam 8 pro primeiro turno, isso. Então são 4 para abrir a janela. Depois tem mais 4 para terminar o turno. E o Guarani tá com 5 pontos hoje. 5. É realmente muito preocupante. E eu acho que o torcedor, ele precisa realmente, claro, a cobrança é absolutamente normal, mas o torcedor, ele precisa de uma resposta. Precisa de uma resposta da diretoria, precisa de uma resposta aí da nova comissão técnica, precisa de uma resposta desses jogadores. E é para ontem, porque a situação do Guarani, na minha opinião, ela piorou diante da partida do Ituano. Olha, é o seguinte, o público 2.849 contra o Operário, que também perdeu 1-0, né? Hoje empatou, perdeu de 1-0,
2.831 contra o Operário. Hoje, 2.849. Edu. Sim, pois não? Oi? Não, só um detalhe. Claro, a gente ficou na dúvida em relação ao terceiro gol do Ituano, se foi do Salatiel ou do Vinícius Paiva. Conversei aqui com o assessor de imprensa do Ituano, o Acas. Ele ficou de checar a súmula com a arbitragem, mas para ele, tanto é que na comunicação do Ituano, nas postagens, o gol foi dado para o Vinícius Paiva. Mas a checar, tá? A checar ainda. Perfeito. Que ele chuta a bola sobe, encobra o Vladimir. A bola entraria, né? Mas apareceu ali o Vinícius Paiva, a dúvida se a bola estava, conferir, né? Estava dentro ou não. Me parece que ainda não, então o gol seria para o Vinícius Paiva. Perfeito, Boris, perfeito. Mas então hoje teve 18 torcedores a mais em relação ao Operário, tá? 2.849 hoje, 3-3, estava 2-0 Ituano até 29 do segundo tempo, hein? O Caio Dantas faz o prêmio do Guarani, a 29 a 38 empata Caio Dantas, 42 Salatiel ou Vinícius Paiva, 3-2 Ituano e o Heitor empatando a 44. Vamos então ao craque 21 e 10. O craque do jogo. Muito bem, já que você deu a palhinha, você que narrou também, né? Aproveita e emenda, por gentileza, a grande narrativa. Oi, Boris, o craque por exclusão ou convicção? E não foi